Boa noite, Bira. Boa noite, Vandinho. Boa noite a todos aí. É um prazer estar aqui falando com vocês, né? E eu queria aproveitar hoje para a gente conversar um pouquinho sobre essa minha experiência no Cerrado, né? E passar para vocês algumas coisas que aconteceram, como foi, e que às vezes quando posso entender também um pouquinho do que o pessoal acredita que é o NBB e nem sempre é isso que acontece, né? Então, eu não sei se podemos fazer assim, eu vou falando algumas situações, se alguém quiser perguntar, falar, entrar no meio, pode ser assim, Bira? Não sei como é que você prefere. Você que comanda, pode ser. Tá bom. Quando eu fui convidado para ir para o Cerrado, né, eu sabia que realmente o Cerrado era, eu acho que é o time que tem menos dinheiro hoje na NBB, né, que tem uma estrutura bem realmente precária, né, e quando as minhas conversas com a diretoria foi deixado claro algumas coisas que eu queria. E eu sempre falei assim, ó, a ideia é fazer um projeto a médio e longo prazo. Eu gosto muito de trabalhar com os garotos, sempre gostei, né? Então a ideia realmente era montar um time de garotos. Eu falei, olha, não tem problema, se quiser montar um time de LDB, de garoto de promessas da LDB, e que a gente trabalha, não tem problema, desde que sejam cientes que a formação é essa, né? E que a gente sabe que a maturação dos garotos vão demorar mais tempo, né? Que a gente possa conseguir os resultados e os objetivos nossos, né? E aí eu lembro que foi uma folha de sulfite, não foi mais do que uma folha de sulfite, algumas coisas que eu coloquei, né? Que seria realmente interessante, né? Que para a gente ter e coisas básicas, mínimas, realmente para poder ter um time de NBB, né? E a partir daí começamos a montagem da equipe, né? Dentro das possibilidades, né? Lógico que a gente sempre isso aí todos os times sempre procuram, a gente sonha com alguns jogadores e nem sempre isso é possível, né? E aí é isso aí indiferente do time, do nível do time, porque depende da capacidade financeira, né? E então foi assim que foi montada a equipe, né? A gente montou e essa equipe foi montada procurando realmente um desenvolvimento a médio e longo prazo, né? E realmente foi um trabalho que desses 26 anos que eu trabalho com time profissional, desde assistente, desde, né, de técnico, esse time realmente foi um dos times que me deu mais prazer trabalhar dentro da quadra, né? Realmente uma garotada muito interessada, muito afim, né? Garotos aí que eu acho que alguns vão ter aí um bom futuro pela frente, né? E extremamente resilientes, né? Por tudo que nós passamos e algumas coisas eu queria colocar aqui para que vocês entendam, né? Quando a gente fala de um time de NBB e que às vezes as pessoas imaginam algumas situações e que não é a realidade, né? Então, a ideia é dividir com vocês, né? Algumas situações e como foi feito, né? E tivemos situações como, por exemplo, você em Brasília, que é um lugar extremamente seco, você não ter água para beber durante um treino. Tivemos situações de ficar um mês sem luz no ginásio para treinar. Então, a gente só podia treinar às 8:30 da manhã, 9 horas, porque era o único horário que tinha mais ou menos condições de treinar. Isso no meio do NBB já, né? No meio da competição, né? Ficamos 3 meses os 3 primeiros meses sem receber salário. Não, na verdade, nós recebemos o primeiro, depois ficou 3 meses sem receber salário. E então a gente passou por muita coisa, né? E por isso que eu falo que foi um grupo extremamente resiliente, né? Nós tínhamos dois americanos, né? E, e os dois americanos, num dia do jogo, se eu não me lembro se foi contra a Mogi, se não me engano, eles foram despejados do hotel por falta de pagamento. E eu lembro que um chegou até com uma sacola das roupas dele, tudo nas costas, né? Para o jogo. Um jogou, o outro não quis jogar, né? E logo depois os dois saíram da equipe pela falta de pagamento, pela falta de estrutura. Então, realmente foi um ano aí com muitos problemas, mas realmente dentro da quadra, uma comissão técnica extremamente unida. E isso, quando o Marquinho falou um pouquinho, eu acho que a contribuição que eu mais posso fazer por exemplo, eu tinha três assistentes técnicos, então todos que trabalhavam na base do Cerrado eram meus assistentes, participavam do treino, ativamente, sempre, né, juntos. E eu acho que é uma das formas da gente estar. Eu acredito muito nessa forma de trabalho, então a gente se reunia, a gente conversava, dava opiniões, conversava que forma que a gente podia trabalhar, o que a gente ia fazer, qual era o problema da equipe. Cada um às vezes ficava para não ter até o desgaste muito grande do técnico em algumas situações.
A gente combinava e alguns ficavam responsáveis por passar vídeos individuais de alguns jogadores para eles, para que não tivesse o desgaste muito grande, às vezes eu ficar o tempo todo em cima do jogador. Então eles chamavam o jogador antes do treino e passavam um vídeo, colocava situações para eles. Então realmente o trabalho fora da quadra foi muito, muito legal da comissão técnica. Na fora da quadra e na quadra, eu acho que assim, ginásio, treino, o dia a dia foi muito, muito bom. Eu coloco entre as 3, 4 melhores equipes que eu já trabalhei até hoje, de grupo, de dia a dia, né? E por tudo que passamos aí, realmente a determinação dos jogadores, a luta, o querer melhorar, o querer aprender, né? Então, realmente, fiquei muito, muito feliz com essa equipe aí. Mas, como eu comecei a conversa, a ideia era um projeto a médio e longo prazo e realmente é impossível, né? É uma pena, né? Que não entendam isso, não acreditem nisso. Pra vocês terem ideia, alguns garotos moravam no ginásio, né, que é no alojamento, e alguns praticamente sendo titular do time, jogando efetivamente na equipe, né? Esse o mês que ficou sem luz, eles ficaram sem luz para morar, né? Porque era junto no ginásio, então também não tinha luz para eles. Ficaram várias vezes sem água, como o time também ficou, eles ficaram sem água, né? Então você imagina você morar num lugar que não tem água e não tem luz. Do lado ali do ginásio existe ele serve alimentação, né? Para pessoal necessitado, né? Então o pessoal começou a morar em volta do ginásio ali, né? Para poder pegar o alimento, eles já moravam ali. E 2 vezes foi invadido o alojamento dos moleques, uma vez com faca. A sorte que a gente não estava mais jogando, não estava viajando, não estávamos lá, né? Roubaram tudo do Henrique, que é um garoto que está voltando para o Paulistano, tem 20 anos, é um moleque muito interessante, né? Roubaram tudo dele. E então a gente passou por muita coisa. Então isso daí é interessante. Eu acho que o que eu quero falar isso para vocês é que entendo que às vezes até o Marquinhos está falando NBB, mas NBB não, a gente imagina que é uma realidade, que a gente esteja, né, em outras situações. Existem alguns times realmente, eu trabalhei no Paulistano 3 anos, uma excelente estrutura, total condição de trabalho, né, muito bom, São José e outros lugares, mas existem as equipes realmente que a gente, né, teoricamente, não poderiam estar nem na NBB de estrutura. Foi uma oportunidade muito legal, né, e o meu time, eu falo assim, se você pegar no pontos sofridos e feitos, né, a nossa equipe ficou menos 111. Nós fomos 17º time, né? A equipe do Pinheiros, que é a 13ª, tomou 119. Então, nós tivemos muitos jogos equilibrados, muitos jogos que perdemos na última bola. Eu não sei se vocês chegaram a ver o jogo de São José, foi um para mim, e aquilo lá também pesou para a equipe, né? O Davi tinha um lance livre, estava 1 ponto para nós, faltava 5 segundos para acabar o jogo. Nós tínhamos 2 faltas embaixo para fazer, isso já havia sido comunicado, teve tempo, né? E o nosso time errou o lance livre, o Choril, né? O venezuelano pegou a bola, saiu, chutou do meio da quadra, ninguém fez falta nele, chutou do meio da quadra e meteu a bola. E a gente perdeu por 2 pontos, né? Então a gente teve vários jogos. Flamengo, faltava poucos segundos, estava 2 pontos. Flamengo, eu tive lateral e fizemos uma jogada, né? E aí o Buiu pisou na linha na hora da decisão. Então, vários, vários jogos. Então, a nossa equipe jogou muito de igual para igual, mas faltou na minha leitura daí dos acontecimentos, principalmente inteligência, né? Que eu acho que isso é uma coisa que a gente pode trabalhar muito com os garotos, né? Talvez através de situações de final de jogo, durante os treinos, e eu sei que isso é problema, porque isso era problema para mim, poder treinar com os 24, é o ideal todo treino ter 24, e alguns treinos de placar, para que possa fazer a falta 2 minutos para acabar, tá 2 pontos para um, tá 2 pontos para outro, tem falta para fazer, não tem para que o jogador, os garotos aprendam a desenvolver, né, essa forma de pensar o jogo, de entender o jogo. Então, para mim, eu acho que o maior problema hoje que eu vejo no basquete são poucos jogadores. Eu estou falando dos jovens, porque eu trabalhei com a maioria dos jovens, né? Eu acho que o Davi tem 31 anos, era um veterano realmente, o resto era tudo uma equipe muito jovem, e que tiveram muita dificuldade do fechar o jogo, de entender, tomar as decisões, né? As decisões corretas. E isso é uma das coisas que eu acho que a gente tem que trabalhar muito, muito, com os garotos aí, com o pessoal que vem vindo aí, né? Então, de uma forma geral, eu queria colocar isso para vocês, né? Porque foi uma experiência maravilhosa por um lado e muito complicada por outro. Então, e eu acho que é interessante passar isso para vocês, para que vocês também entendam que
Não é maravilhas, né? Não é só maravilhas, mas realmente eu acho que era um grupo que merecia se classificar, mas realmente a gente não soube fechar os jogos. Tivemos muitos jogos, mas muitos jogos realmente equilibrados, com grandes equipes, né? E a gente não soube fechar os jogos, né? A troca do americano também não foi a ideal, apesar dele ser muito bom jogador, mas é um cara que não era tão fechado com o grupo, vamos falar assim, né? E realmente já acabou pesando um pouquinho também, mas foi isso, eu acho que de uma forma geral, e aí eu queria que a gente batesse papo, vocês perguntassem, a gente ia conversando, e eu queria só dar essa introdução do que foi essa temporada aí, né? E eu trabalhei nos dois times de Brasília, né? E realmente foi muito difícil, os dois times, as duas situações enfrentadas aí, que é um lugar maravilhoso. Quem não conhece Brasília, realmente é um lugar que é muito bom para se morar, um lugar que tem muito dinheiro, mas infelizmente me parece que o Brasília agora vai dar um passo à frente aí, né? Eu acho que vai conseguir um outro patrocinador, parece que conseguiram pagar as contas, né? As dívidas, né? E realmente pode ser que o ano que vem dê um passo à frente aí. Mas é isso, eu queria passar isso daí para vocês, e a partir daí a gente pode, vocês vão perguntando, a gente vai conversando e eu vou falando qualquer situação que vocês achem interessante aí. Maravilha, Regis, muito bom. A gente pode então abrir para perguntas, tá? Dar boa noite especial à Medalha, que normalmente ele é o primeiro a perguntar, mas eu vou deixar ele um pouquinho ali no aquecimento, né? Para ele se inteirar do que está Desculpe, sendo Regis, eu tive um compromisso agora, gostaria de ter chegado mais cedo. A gente sabe da nossa relação de amizade, acima de tudo, e de Legal, respeito, mas vamos lá, deixa o pessoal aí à vontade. Obrigado. legal, Medalha, prazer que você esteja aí. Vamos lá, então vamos passar para o Marco Sharp, que normalmente é o segundo, né? Hoje passa a ser o primeiro, Medalha dá uma aquecidinha, daqui a pouco ele entra aí. Seja muito bem-vindo, viu, Medalha, mais uma vez. Do Rup Talk 201, estamos caminhando para o 300, viu? Pô, Regis, foi apenas uma introdução, né? E que introdução, hein? Que barra, hein, Regis? Sabe, a gente não fica sabendo, né? Dos meandros. E eu já vivi situações parecidas, né? Mas, inclusive fora do Brasil, entendeu? Mas que barra, cara. E que legal que você conseguiu ter esse grupo, né? Unido em cima de um objetivo, sendo que você, pois que está entre os três, quatro melhores trabalhos, melhores grupos que, que você já teve, e muitas vezes acontece isso, né, Regis? A gente faz um excelente trabalho, um excelente ano. Nós, treinadores, sabemos quem fez o melhor trabalho do ano, né? Porque muitas vezes se premia em todas as categorias. Não, o cara foi campeão, o melhor do ano e tal. E a gente sabe que o cara ficou em quinto, sexto, sétimo. Aquele cara fez o melhor trabalho. Nós sabemos. Então, parabéns, cara. Imagino o perrengue, sabe, com os gringos sendo despejado em dia do jogo, sabe? Cara, foi um terror. É o basquete brasileiro sendo o basquete brasileiro, né? Entendeu? Como que uma equipe que vai para um NBB, por exemplo, é aceito, eu não sei qual é aí os mecanismos, né? Mas como que podem admitir um clube desse, estando num momento econômico desse, né, sabe? Eu acho que isso depõe contra o próprio torneio, né? Entendeu? E você sendo o chefe com a sua cabeça a prêmio, quase ninguém sabendo o que está acontecendo lá no seu dia a dia. Então, cara, parabéns. Parabéns. Na verdade, Marquinhos, só para ter um entendimento, para poder jogar o NBB, você precisa ter uma carta do patrocinador garantindo que ele vai colocar o dinheiro. E essa carta foi feita pelo BRB. Do presidente do BRB foi feita essa carta. O problema é que a gente começa a trabalhar em setembro e eles começaram a pagar em janeiro. Então, eles depois acertaram todo. Hoje está totalmente em dia o nosso salário, está tudo certo.
entendeu? Só que, assim, o patrocinador tem que ter um compromisso de saber quando começa a competição, quando tem que pagar, quando... Então, eu vejo que as coisas são feitas muito assim, né? Vão levando, vamos. E, assim, e na verdade é uma oportunidade, porque o que acontece? O Cerrado hoje é uma oportunidade para os garotos. Então, por mais que seja muito sofrimento, por mais que aconteça muita coisa, acaba sendo uma vitrine, né? E que muitos jogadores aproveitam isso. Mas realmente, hoje de estrutura, não teria a menor condição de estar jogando NBB no meu modo de ver, entendeu? Do dia a dia, o que nós passamos, eu tenho metade de um caderno, porque eu tenho memória, eu tenho muita dificuldade, eu esqueço muitas coisas, eu misturo data, eu misturo equipes. Então, esse ano eu fiz questão de fazer um caderno que tem as datas, os ocorridos, né? Tudo isso daí realmente para que eu possa depois, né, não esquecer algumas coisas que realmente aconteceram que foram importantes. Mas então, pela oportunidade, sim, mas realmente, se você for falar que um campeonato profissional, e inclusive o diretor não considera o time profissional, ele fala família Cerrado. Ele não considera o time, ele acha que ali realmente uma oportunidade que o time não é profissional. Então, isso daí realmente não pode acontecer. É um time profissional. Se está jogando um campeonato profissional, se você recebe salário, se você está. É um time profissional. Então, esse entendimento, para mim, já é fora do contexto, né? Mas Sim. isso daí eu tenho que agradecer muito ao Davi, né? Que realmente eu nunca tinha trabalhado com o Davi, jogador, né? E realmente ele segurou muito, né? Eu sou um cara das antigas, eu acredito muito em armador, ainda sou do tempo que, para mim, meu time tem que ter um armador, tem que ter um pensador na quadra. Eu falo que o armador é o técnico na quadra, né? E na montagem da minha equipe, eu coloquei dois caras com características muito diferentes, que era o Davi, que é realmente um armador nato, um organizador, um cara, né, realmente um líder, né, que era o capitão do time, e trouxe o Buiú, que eu tinha trabalhado, o Matheus Buiú, que eu tinha trabalhado no Paulistano, muito jovem ainda, né, e que é muito mais um dois, né, que é um combo, né, que a gente costuma falar, o basquete moderno fala que é o combo, né, que é o cara que faz, é muito mais um dois, mas leva a bola, faz um, não é um pensador do jogo, não é um cara que tem tanta essa capacidade de organização, de entendimento, de saber realmente, olha, qual o jogador que está quente no jogo agora, eu fiz uma jogada, deu certo, vou fazer, por que eu não faço? Isso é uma coisa que eu tenho uma briga muito grande com a maioria, porque dificilmente deu uma jogada certa, o jogador faz de novo a mesma jogada, ele muda. Eu falo, mas você está mudando a jogada, por que se ela deu certo? E ela fala, não, mas aí o cara pode. Não, se o cara marcar ele, vai surgir outras oportunidades, vai surgir outras situações, né? Eu sou um cara que trabalho muito pouco alguma jogada específica para algum jogador, então eu gosto muito da jogada que dá oportunidade para todos os jogadores, né? Acredito muito no. Eu sempre falo assim: você mete mais bola marcado ou livre? Né? Eu acho que 99% eu acho que é livre, né? Pode ser que alguém fale que mete mais bola marcado, mas então as minhas jogadas eu sempre dou liberdade total. Eu não tenho aquela situação de, por exemplo, não, um jogador não pode chutar, esse cara não tem bom arremesso, então ele não pode chutar. Não, ele trabalha para isso, ele treina para caramba para fazer isso, então ele tá livre, está em boas condições, então pode chutar. Então eu trabalho muito nisso. Mas só para não fugir muito, senão eu vou ficar aqui 2 horas, eu vou puxar o fio e vai embora. Na verdade, é muito mais falar do Matheus, porque ele foi do Matheus, do Davi, porque ele foi peça fundamental aí para que a gente segurasse o time nesses momentos difíceis, né? É o cara de vestiário, e eu tive o prazer de trabalhar com o Fúvio 3 anos, né? E eu sempre falo isso, né? O Fúvio era o cara que, por exemplo, eu estava batendo muito nos caras, né? Aí o Fúvio chegava para mim, você tá exagerando, cara, dá uma maneirada, tal. E quando o time não queria nada e eu começava a bater, eu via que os caras não melhoravam, eu falava, Fúvio, pô, os caras não estão querendo. Ele ia lá no vestiário, fechava a porta com os caras, e aí aquela coisa de jogador para jogador que a gente sabe que é muito importante, né? Então eu acredito muito nisso, e o Davi realmente foi uma peça muito importante, porque realmente o que a gente passou essa temporada, contei um fiozinho para vocês, porque, por exemplo, Sim. os caras moravam no alojamento e a máquina quebrou, nunca foi arrumada a máquina de lavar. Então você imagina, o cara não tem máquina de lavar, o cara tinha que lavar o uniforme na mão. Aí ele tinha 3 uniformes. Pô, tinha dia que o cara chegava na quadra que eu não conseguia chegar perto do cara porque o cara estava fedido, porque ele não conseguiu lavar ou não secou o uniforme. E, Meu puta, Deus. cara. Então, assim, dá pra gente ficar, só de falar de problema, eu consigo ficar aqui 2 horas contando Sim. história para vocês aqui do time. Mas, na verdade, a ideia foi só passar para vocês, né? Não, Realmente, é o que eu legal. falei. E apesar de todos os problemas, foi um dos melhores anos de quadra de trabalho, porque os caras eram extremamente dedicados, trabalhadores, afim,
e realmente foi muito legal. Eu acho que faltou muito entendimento do jogo, e mesmo as coisas que a gente transmitia, eles tinham muita dificuldade de entender muita coisa, né? Então, realmente, isso daí é uma coisa que eu acho que deve ter muitos técnicos aí que trabalham com base, é uma coisa que a gente precisa trabalhar, entendeu? É o entendimento do jogo, trabalhar o... Às vezes, muitas vezes eu vou fazer fundamento que eu faça ou com luz, ou com números, ou, por exemplo, olha, se levantar o número 1, o cara vai fazer um drive, um corte, um passe. Olha, se levantar o número 2, e que o cara comece a usar, né? Hoje é a neurolinguística, que o pessoal fala demais, né? A neurolinguística que trabalhar a mente junto com os fundamentos e para que realmente a gente possa ter o crescimento aí que a gente precisa disso aí. Não, legal, legal. É, uma outra coisa que eu queria falar, bom, todo dia era praticamente sexta-feira 13, né, Regis? Mais ou menos isso. Assim, sobre o entendimento do jogo, achei legal você citar isso, porque é uma grande dificuldade hoje, né? Ontem me mandaram, por exemplo, um videozinho curto sobre um jogo entre crianças americanas de terceiro ano primário, de third grade. Cara, o entendimento do jogo daqueles meninos, a leitura, é uma coisa que eu vou fazer um comentário. A grosso modo, os meninos no Brasil de 15 anos não têm a leitura que eu vi ontem de meninos de 8, 9 anos. Pô, uma coisa impressionante. E, e o que é super necessário. E hoje, se a gente não tem um contra um forte e não tem leitura de jogo, a gente não consegue jogar. Apesar que esse um contra um tem que ser super, hiper treinado, e sendo que a gente tem a bola percentualmente poucos minutos durante o jogo, né? Que o grande trabalho é essa leitura dos outros quatro jogando sem a bola, né? Então, assim, quando o Cleverson até comentou que nós temos vários bons treinadores no Brasil, temos, não, realmente temos, mas esses vários bons treinadores que nós temos não é o bastante para a gente virar o jogo do nosso basquete a nível nacional. E uma coisa que eu gostei, que eu sempre usei, que eu adoro, e que a gente usa aqui em Brusque, onde eu faço o meu trabalho voluntário, é usar o relógio em situações de jogo. É sensacional, isso tem que ter, né? Cara, obrigado aí, viu, Regis? Valeu, Marquinhos. Vamos lá, quem quer perguntar? Se não tiver ninguém preparado, Denilson. Vai, Denilson. Bom, primeiro é uma honra perguntar primeiro que usar medalha, né? Você fica até numa situação constrangedora. Mas vamos lá. Ô Regis, pô, parabéns pelo seu trabalho, viu, cara? Acho que a vez anterior que você esteve aqui, eu também falei sobre isso e continuo sendo fã do seu trabalho, da sua humildade. E parabéns por você trazer esse tipo de informação, porque principalmente para mim, eu não milito no basquete profissional, eu sempre acho que é tudo um mar de rosas, aquela toda, e às vezes você trouxe um contraponto nisso. Mas em alguns encontros do Hope Talk, alguns anteriores, o pessoal sempre falava de alguns técnicos que eram muito capacitados e estavam fora do mercado de trabalho. E várias vezes foram citados, quem sempre falava assim no seu nome, antes de você assumir esse último trabalho, né? Salvo me engano. E aí, de repente, você ficou. Quer dizer, eu entendo que você ficou um tempo sem estar no mercado, ok? E você tem uma puta competência que isso aí é inquestionável. Mas a questão minha é a seguinte: eu quero ser como o Regis, Marrelli, né? Aí eu te pergunto assim: nesse período, tipo, o que que você estudou, o que que você trabalhou, o que que você leu, para que quando você voltasse, aí você estava tão bom como sempre foi? Entendeu? Tendo em vista que sempre vai se atualizando, né, essa dinâmica toda. Essa é uma primeira perguntinha. E a segunda pergunta, na sua introdução, você falou do americano, que parece que não era muito do grupo, alguma coisa mais ou menos nesse sentido. Aí eu te pergunto, a contratação do sujeito, acho que não passa pelo crivo da sua decisão, se pode ou não? Bem, vamos lá.
Vamos pela primeira pergunta aí. Uma das situações que eu tenho, eu acredito muito no aperfeiçoamento do ser humano, né? Sempre. E é uma das perguntas que eu sempre fazia: por que que eu estaria fora do mercado? Quando eu fiquei um ano fora aí, o que pra você ter ideia, eu fui o quarto lugar do NBB, né, pelo Paulistano, e fui dispensado do Paulistano. Nunca me deram nenhuma situação por quê, né? Na verdade, nunca foi assim. Até eu lembro que uma vez o Vandinho até colocou, que eu até comentei que o Demers tinha sido contratado antes de eu ter sido dispensado, e até o Vandinho falou que isso acontece nos Estados Unidos, né? Da direita a processo, uma série de coisas. Eu lembro até que a gente conversou a última vez, foi logo depois que eu saí do Paulistano. E assim, eu tenho algumas coisas. Primeiro que eu sou muito sincero, né? Eu sou um cara muito aberto, então isso acaba sendo um problema, né? E não sou bom para fazer média com ninguém, né? Então eu sou muito reto, né? Eu tento ser muito reto, né? Então isso daí. E eu sou um cara de quadra. Eu sou apaixonado pela quadra, cara. E eu não faço política. Isso é uma coisa muito, muito ruim, hoje em dia eu falo. Então, isso daí, algumas coisas que, né, eu considero aí, que eu estou tentando melhorar. Prometo para você que eu estou, realmente, para mim, é um período aí que eu tentei melhorar com isso. Bem, primeiro eu tento assistir o maior número de jogos, mesmo hoje na NBB, eu acho que 80% dos jogos, no mínimo, agora eu estou pagando, né? Inclusive aqui atrás, se eu virar aqui, você vai ver que tem Franca e Mogi, está aqui nas minhas costas, aqui, que eu estou vendo, né? E eu tento assistir aí todos os jogos, eu tento acompanhar algumas clínicas, eu entro muito no YouTube, né? Eu acho que hoje com o YouTube não dá para você falar que não dá para se aperfeiçoar, porque você tem de tudo, né? Você tem de tudo. Eu tentei estudar bastante a defesa Nex, né? Eu tentei ver algumas situações de defesa Nex, tentei aprimorar bastante essa situação aí. O two sides também, para mim poder trabalhar a situação de contra-ataque, né? Saída de contra-ataque, posicionamento. Eu estudei. Estou dando alguns exemplos de algumas coisas que eu acabei entrando em vários vídeos para tentar estudar aí e tentar aperfeiçoar. Eu sou apaixonado pela defesa, né? Eu sempre fui e gosto muito. E eu acho que esse ano a gente teve uma boa, o nível do time nosso, nós tivemos uma boa defesa, né? Porque a última vez que eu vi, a gente estava em sexta ou sétima melhor defesa do campeonato. Para ser o 17º, a gente tinha uma defesa bem assim legal, boa parte do campeonato. Eu acho que isso, por isso que a gente conseguiu perder muito pouco. E isso é uma coisa que eu acho que os técnicos têm que trabalhar demais. E eu trabalhei na Bahia 3 anos, né, no time do Vitória, e eu cheguei a ver muita coisa e parar com essa história de defesa por zona, porque isso daí é uma coisa que, assim, categorias de base, até 15 anos, pelo menos, cara, defesa por zona não pode ter, cara. O jogador tem que aprender, o moleque tem que aprender que... eu sempre falo para o meu jogador assim: ou eu vou ter uma defesa passiva, onde o jogador atacante vai tomar a decisão e eu vou reagir em cima da decisão dele, ou eu vou ter uma defesa ativa, onde eu vou fazer o jogador ir para onde eu quero. E para isso eu preciso do contato, e para isso eu preciso tirar o cara da zona de conforto, e para isso eu vejo muito pouco nas categorias de base, tá? Então isso daí é uma coisa que você tem que trabalhar lá embaixo, para que daqui não chega no adulto, como aconteceu esse ano. Teve jogadores que não conseguem marcar, eu não diria que não querem, nunca marcaram, nunca foram grandes defensores, nunca marcaram forte. E aí chega numa equipe adulta e você precisa que ele marque, ele não consegue. E muitas vezes eu falava: você só vai jogar se você marcar. Eu confio no seu ataque, mas eu não confio na sua defesa. Você vai melhorar? E eles melhoraram até, mas melhoraram dentro do limite, sendo que eu tinha certeza que ele podia fazer muito mais. E isso eu acho fundamental do trabalho dos técnicos aí, em que você realmente tenha a defesa agressiva, que você faça tenha a defesa do 1 contra 1, que você possa... Eu acabei de assistir o jogo do Paulistano, ganhou de 20 pontos do Corinthians, que é a melhor defesa do NBB, com uma defesa extremamente agressiva, em que ele induz o jogador aí onde ele quer, né? Então, realmente, é, isso é um fator muito, muito importante, tá? Em cima disso daí. Então, eu tentei me aperfeiçoar da melhor forma possível, sempre estar estudando, né? Sempre tá assistindo o maior número de jogos possíveis. E eu falo assim: eu não sou só técnico, minha mulher brinca comigo e fala que eu gosto mais do basquete do que de tudo. Então, é questão de paixão, é o que eu fiz a vida inteira, o que eu gosto, né? O que eu e, assim, eu acredito muito no meu trabalho, porque se você pegar, eu fui em 2011, fui vice-campeão da NBB.
os anos eu me atrapalho. Para 2017, nós fomos terceiro lugar com o time do Vitória, que era um projeto que eu cheguei lá na camisa sem camisa, que era um projeto em Salvador, né, que não tinha. Depois nós fomos para o Paulistano, tinha sido campeão com o Gustavinho, desmontou a equipe inteira, aí começamos de novo, aí conseguimos chegar no quarto lugar do NBB. E então eu acredito muito no meu trabalho, eu acredito muito na minha capacidade, eu gosto do que faço, mas eu tenho algumas situações que eu precisaria aperfeiçoar realmente, que eu não é muito da minha característica. Eu sou um cara muito de quadra. Se eu vejo que a coisa está errada, eu vou falar, seja para quem for, não vou deixar de falar, não vou deixar de me colocar nunca. Então, é uma característica minha que às vezes atrapalha muito mais do que ajuda, mas cada um é de um jeito também, né? Mas estou tentando melhorar. Estou tentando. Eu sou um cara que cobrava demais dos jogadores, né? Eu já fiz bastante jogadores sentar e chorar comigo na mesa, assim, de cobrança, não de ficar gritando o tempo todo, mas de cobrar no um contra um, um com um, né? Sentar numa mesa para conversar. E isso aí é uma coisa que eu também acho que o mundo mudou e a gente tem que ser. E eu, esse ano, né? Até o Davi falou para mim, pô, Regis, eu fui para São Paulo, os caras perguntaram, os jogadores perguntaram para mim se você estava tão duro, cobrando tanto, tal. E até ele falou para mim, falando, cara, esse ano ele está super tranquilo. Então, realmente, esse ano para mim eu melhorei muito nesse aspecto, porque hoje em dia a molecada não dá para cobrar como antigamente. A gente foi educado de um jeito, né? Eu fui educado, hoje mudou muito. A gente brinca e fala que é Nutella, né? Que é o pessoal Nutella hoje em dia. Então, você não pode bater demais. Então, estou tentando evoluir nisso também, né? E é isso. Eu acho que de uma forma geral é isso. A segunda pergunta, desculpa que agora eu que até perdi. Você falou da questão do americano, que não era muito de grupo, alguma coisa assim. Então, você tem uma ideia? Os dois americanos foram escolhidos por mim, né? O Gillard e o Green, quando trouxemos ele. A situação de não pagamento, de despejo, eles resolveram ir embora, tá? E antes de eu trazer esses americanos, eu não abro mão de grupo. Então, faço questão de saber como o cara qual o problema. Né? É lógico que você não vai ter um grupo de coroinha de igreja, né? Lógico que não, mas eu prezo muito pelo grupo. A primeira coisa que eu falo no time que eu chego é isso aqui. Eu falo que time é assim, chega em qualquer lugar. E time, eu falo assim, você vai dar um soco no cara, assim você derruba. Se você tiver com 2 dedos fora, você vai quebrar os dedos e não vai derrubar ninguém. Então, eu sempre prego muito essa situação de grupo. Com a situação da ida embora dos dois americanos, eu lembro que o meu diretor me ligou, estava andando em Fortaleza às 6 e pouco da manhã, né? Eu estava andando na praia lá que tinha jogo, eu saio para caminhar bem cedo, tal, e ele me ligou e estava acabando o prazo, era dezembro, estava acabando o prazo de inscrição. E aí ele me ligou e falou da necessidade de um estrangeiro. Eu falei, cara, sem dúvida nenhuma a gente precisa, porque a gente precisava de mais talento. Faltava a nossa equipe, jogadores, não direi talento, jogadores mais prontos, vamos falar assim, né? E nessa conversa eu falei, só que assim, para você ter um estrangeiro, você precisa ter. Nós não tivemos supervisor, nós tivemos supervisor até novembro, aí o supervisor saiu fora, foi para o futebol lá do Brasiliense, né? Saiu fora e nós ficamos sem supervisor o resto da competição inteira. A gente não tinha roupeiro, não tinha supervisor. Eu falei, para você ter um americano, é muito importante você ter um supervisor. Porque o americano é diferente, ele causa umas situações, você precisa ter alguém para dar respaldo para ele. Bem, e aí colocou a situação desse americano, que ele era bom jogador, ele jogou em Bauru, eu lembro dele, era bom jogador, mas foi um cara que não deu para mim poder me aprofundar em relação a ele, entendeu? Porque foi um cara que foi trazido assim, a toque de caixa, estava acabando o prazo, foi colocado, eu não podia falar não, porque também o time estava sentindo, né, a necessidade de ter algum jogador de mais, com a saída dos dois americanos pesou bastante, né? E aí a gente acabou trazendo esse americano. Ele é ruim, ele não é ruim. Você só não pode falar com ele. Ele quer jogar do jeito dele, ele não quer que ninguém fale com ele. Se ele fala com ele, ele fica agressivo, ele vira bipolar. Então, cara, assim, se você não falar com ele, tudo bem. Só que como é que você vai ter um jogador no time que você não vai falar com o cara, não vai cobrar e não vai. Então, ele é aquele cara que ele era bom jogador, ele fez mais pontos, depois que ele chegou, ele virou cestinha da equipe, entendeu? Mas ele não agregava como conjunto. E era um time extremamente fechado. Então, isso aí acabou dando uma quebrada, entendeu? Isso aí acaba pesando, porque você imagina, o jogador vai falar com o cara, não fala comigo, eu sei o que eu faço, sabe? Então,
E aí ficou uma situação que não tinha muito o que fazer, porque vai mandar ele embora, não pode trazer ninguém. Então ficou uma situação, mas é o que eu falei, não foi o cara escolhido, foi um cara que trouxe para remendar uma situação que tinha acontecido por falta de estrutura, falta de pagamento e tal. Então acabou acontecendo isso e acabou não encaixando. Então eu falo que assim, o sucesso de um time do NBB é 70% da montagem da equipe. Porque se você trouxer peças erradas, você pode trabalhar. Eu já trabalhei em time que, cara, trouxeram o preparador físico do voleibol. Quando eu estava em Mogi, era assistente há muitos anos atrás, que era assistente do Ricardo Navajas. Quem é mais da antiga vai saber que era de Suzano. Então, pô, eu treinava todo dia 3 horas a parte física de manhã. O time foi horroroso. Era só briga, todo mundo puto, ninguém que, todo mundo, né? Porque, porra, só parte física, só cobrança. Então, realmente é complicado a situação de você. Não adianta só treinar. Se você não montar o time certo na hora certa, depois você vai ficar remendando, depois você vai tentar fazer coisas. Já vi time que treina 3 períodos. Eu já tive um dos melhores resultados que eu era assistente na época, foi com o Mogi, que a gente foi vice-campeão paulista em cima do time de Barueri do Oscar, que o Nilo era o técnico, né? E que treinava 1h15 por dia. E fomos vice-campeão, mas era um time extremamente unido. Tinha o Danilo Castro, era o armador, o Jeff era um dos laterais, o Márcio Azevedo era o outro lateral, o Luizão, que está em Joinville, era o pivô, junto com o Everaldo. E era um time que tinha 6, 7 caras, mas é um time que fechou. Entendeu? Então, se você não pode ter, se você não tem os melhores jogadores, você tem que ter alguma coisa diferente. Eu acredito muito em grupo fechado, então eu gosto muito de trabalhar isso. Ok, respondido. Obrigado, Regis. Tudo de bom, cara. Nada. Maravilha. Eu tenho uma pergunta para o Regis, antes de chamar outro colega. O Regis, esse foi a 4ª temporada do Cerrado, né? Estou certo? Puta, você vai fazer uma pergunta difícil. Eu acho que porque eu não. Acho que o Bruno ficou 2 vezes de técnico, depois veio o técnico americano. Eu acredito que a minha foi a 4ª. 2020, 21 ficou em 14º, 21, 22, 13º, 22, 23, 17º e agora também 17º. Você acha que o Brasília teve aquele time, né? A gente chamava de Brasília porque quando eu trabalhava lá no Sport TV era proibido falar o nome do patrocinador. Então a gente sempre Sim. chamou de Brasília, né? Você acha que a inclusão do Cerrado, que tem um trabalho muito bom de base, né? O trabalho do Cerrado é muito bom na base, masculino e feminino, né? O Dimitri, ainda é o Dimitri, né, o presidente? Isso, isso. O Dimitri já esteve aqui com a gente no Rup Talk, falou sobre isso e tal. Enfim, é um trabalho muito legal. Mas você acha que foi um pouco precipitada essa inclusão de mais um time de alto rendimento? Porque com todos os problemas enfrentados, esse alto rendimento fica na dúvida, né? Se realmente é uma equipe de alto rendimento, se é uma equipe profissional, porque 3 meses sem salário, faltar luz, faltar água para beber, contratar os caras, botar no hotel, não pagar o hotel, os caras vão embora por falta de pagamento. Cara, isso não é profissionalismo, né? Você acha que foi precipitada essa entrada do Cerrado, fazendo com que Brasília tivesse 2 times, porque o Brasília também caiu, né? O Brasília que vinha num pique muito bom, né? Inclusive logo no começo do NBB, conquistando, se eu não me engano, 4, 5 ou 6 títulos, sei lá, mais ou menos aí, né? Junto com o Flamengo, dividindo, né, os títulos do NBB. Mas o Brasília também caiu muito e hoje também foi eliminado junto com o Cerrado, né? Cerrado, Caxias e Brasília foram as 3 equipes que não conseguiram passar aos playoffs que estão começando agora, nessa semana. Já tivemos um jogo, o outro jogo está rolando aí. Enfim, amanhã eu vou comentar União Corinthians e Minas, né, que o jogo é lá. Eu conversei com os 2 técnicos hoje. O último Rodrigo jogo o Rodrigo e o e o Léo. Léo. E, inclusive, o Léo me falou que o último jogo deles lá foi o último jogo das 2 equipes na fase de classificação. Foi muito duro, né? O Minas venceu por apenas 10 pontos, enfim. Voltando à minha pergunta, você acha que foi precipitada essa entrada do Cerrado? O Cerrado vai continuar no NBB? Qual o planejamento? Você continua como técnico? Eu acho assim, primeiro, o Brasília não é aquele Brasília, tá?
apesar de ter o nome Brasília, é outra razão social, é outro, hoje são outras pessoas tomando conta. Então, realmente, apesar de ter o nome Brasília, mudou bastante. Mas, realmente, o Brasília joga no Nilson Nelson, que é um ginásio bonito, tem toda uma estrutura, né, pelo menos aparentemente, muito melhor e tal. E a tendência, pelo que eu estou sabendo lá, é que o Brasília realmente consiga um patrocinador mais forte, que o ano que vem venha numa condição melhor. O Fulvio é um cara muito firme, ele e o Dedé estão lá, são excelentes profissionais, são caras muito sérios, né? E realmente o Brasília, eu acho que o ano que vem volta melhor. Eu acredito assim, não tem por que ter dois times, eu acho que deve ter uns 2 quilômetros, 2 quilômetros e pouco de um ginásio ao outro. Então eu acho que assim, eu acho que poderia ter o time do Cerrado, mas que seria o ideal ter numa cidade satélite. Taguatinga, Ceilândia, se não é cidade, né? Eu falo cidade satélite, mas em torno de Brasília tem várias, né? Não sei como é que fala, eu acho que é cidade mesmo, satélite, que Sim, fica em sim. volta ali, né? E que tem 400, 500 mil habitantes, né? Então é uma cidade realmente. Eu acho que seria muito mais proveitoso do que ter um time tão próximo do outro, e talvez você conseguisse mais patrocínios, você não depender só do BRB, entendeu? Da boa vontade de pagarem quando eles querem também, porque foi o que aconteceu nos últimos 2 anos, aconteceu o mesmo problema lá. E lá o projeto social é muito forte no Cerrado, entendeu? Então eles existem núcleos em algumas cidades satélites, realmente para crianças carentes, existe trabalho muito bem feito do Alan, que é um excelente técnico, trabalha com feminino, faz um trabalho muito legal. E eu vi os treinos, ele consegue pôr menina de 14 anos treinando com menina adulta, né? Ele consegue fazer um grupo muito legal, acompanhar alguns treinos dele, realmente é um trabalho muito bom. Agora se formou em mestrado e realmente é um cara estudioso e era um dos meus assistentes, né? Realmente é um cara muito interessado. Na minha opinião, do jeito que está, realmente vai continuar jogando NBB. Eu não vou ser mais o técnico, isso aí eu já tinha colocado algum, porque não tem condição nenhuma, cara, de estruturalmente não, o desgaste assim é gigantesco e coisas que eu não acredito acontecem no dia a dia, entendeu? E realmente o que aconteceu esse ano, a gente sabe que não vai acontecer todo ano, a gente sabe que esse grupo foi muito firme, mas as coisas que passaram, entendeu? Que o jeito de algumas coisas, o jeito de se levar, eu não acredito. Então, eu tô fora, né? Já vim para cá definitivo, não fico mais lá, mas eles devem jogar NBB. Mas eu acredito que tem que ter mudanças da forma deles trabalharem, ou ir para uma cidade satélite, ou arrumar um outro patrocinador que possa aí gerir essas situações esse tempo. Ou até que eu acredito que até o Mica, meu principal assistente lá, o Mikael, eu sempre falava para ele que a questão de faz equipes de base mais fortes, até para jogar a LDB, monta um feminino, a grana que tem dá para montar um feminino para brigar por título, né, do campeonato feminino aí, nacional feminino. Eu acho que seria muito mais proveitoso do que do jeito que está sendo feito hoje, porque, cara, não tem como, é muito difícil as coisas funcionarem do jeito que acontece, entendeu? Não é, eu falo que é uma engrenagem, uma equipe adulta, um projeto, é uma engrenagem. E se faltar um dente nessa engrenagem, já quebra tudo. Imagina, lá faltava vários dentes, não era um dente. Então é muito complicado, porque as coisas não rodam, não acontece. Mas é o que eu falei, o que salvou realmente foi o grupo, foi a equipe de trabalho, foi muito boa lá. Mas eu acho que eu não sei se eu te respondi exatamente o que você queria, mas vai jogar o NBB. Eu acredito que não deveria ficar um próximo ao outro do jeito que é hoje. Eu acho que o Cerrado, como é muito mais voltado para o lado mais, vamos falar assim, pessoas de menos condições financeiras, diferente do Brasília, que é mais status, é um pessoal mais de dinheiro, eu acho que podia procurar uma cidade satélite que encaixaria melhor com o perfil do Cerrado. Não respondeu sim, eu sei bem o que é isso, porque esse foi o motivo principal de eu ter abandonado a questão de treinador, né, de ter me dedicado mais à parte acadêmica e comentarista e tal, porque salário atrasado, essa engrenagem que você falou, os dentes eles têm que estar realmente funcionando, a engrenagem tem que estar funcionando. E quando esse dente é o salário, o dente que está faltando, aí é que vai quebrar os outros que estão funcionando bem, né? Porque realmente Não, sem dúvida. salário é um negócio muito complicado, é muito difícil você segurar um grupo, trabalhar com um grupo todo dia, com salário atrasado, com dificuldades. Realmente é muito bom. Eu gostei da tua ideia do feminino. Eu acho que
É uma boa ideia. Acho que você, com a verba que tem, você faz um bom feminino no Distrito Federal e vai representar muito bem Brasília. Acho que a ideia é muito boa. Não sei se os caras estão pensando nisso. Obrigado aí pela resposta. Vamos lá. Quem vai? Quem está? José Medalha está aquecido agora? Na verdade, eu estou ouvindo o Regis aí. Imagino que a situação que se passa em relação ao profissionalismo não dá para entender. É claro, não dá para comparar também, mas não dá para entender que nós temos um campeonato profissional e não se cobra ingresso para entrar, sabe? Umas coisas. Podia se cobrar R$ 1, gente, mas é profissional. Então, quando se atrasa salário, quando você não cumpre contratos, ainda bem que me parece que com a situação de contratos feitos, eu não estou puxando sardinha para ninguém, o Regis sabe disso, em relação aos agentes que a FIBA credencia e dá uma certa situação mais, digamos assim, de coisa séria no basquetebol. Mas ainda tem muita coisa na nossa modalidade que nós teríamos que batalhar por ela, né? Mas parabéns, Regis. Eu sei do seu trabalho. Você é um profissional na mais pura acepção do termo e com certeza você é um dos caras que contribui para que o basquetebol saia dessa plataforma de irregularidade que nós temos, tá? Legal, Medalha. Obrigado. Vindo de você, é um motivo de muito orgulho aí. O cara que já fez tanto pelo nosso basquete aí, né? Eu tenho muita amizade, eu falo muito com o Eric, seu filho, né? E a gente conversa muito por todas essas situações, né, que a gente vive aí no dia a dia, e ele tem jogadores, tinham jogadores no Cerrado, né, e a gente conversa muito dessa situação. Realmente é muito complicado, cara, é muito complicado. E assim, quem liga uma televisão, quem acompanha, não sabe o que está acontecendo, né, e esse dia a dia é realmente muito pesado. E eu acho que isso daí, eu acho que não adianta colocar 20 equipes jogando NBB, 19, e realmente algumas equipes não ter condições. Eu acho que realmente precisa, que na verdade precisaria fortalecer uma segunda divisão, né? Então a Liga Ouro começou, aí parou, aí entrou CBB, aí CBB ia montar, e fica aquela briga política que acaba não fazendo, porque teria que ter duas divisões fortes do basquete aí realmente para que tivesse mais oportunidade para os garotos também, porque você tendo uma segunda divisão, eu acho que seria o ideal para os garotos mais jovens aí, né? E seria o ideal, mas aí entra a política e essa parte não é comigo, não. Ok. Obrigado, Medalha. Vamos lá, quem é o próximo? O Hudson entrando agora. Boa noite. Bressan também, boa noite. Coach Wanda, é contigo. Boa noite a todos. Boa noite. Regis, eu estava Boa- no telefone aqui falando com o meu assistente, eu não sei se você já falou. Num outro Hoop Talk, a gente discutiu aqui, eu, o Biro, o Marquinhos que estava também, tudo e tal, em certas cidades grandes, por exemplo, Rio, São Paulo, própria Brasília e tal, eles eu não concordei, e, assim, a gente acabou falando assim, que o Bira falou assim, pô, numa cidade grande que nem essa, vai, São Paulo, ou no Rio, ou em Brasília, o cara treinar 2 vezes hoje em dia fica inviável, porque lembra disso, Bira, Marquinhos, que a Sim, gente, sim, sim, né? sim. Porque, assim, por exemplo, o cara vai treinar de manhã, daí para ele voltar, por exemplo, é que nem assim, que nem você está falando das condições que você tinha aí, né, em Brasília. Que aí eu tava pensando assim, né, é porque eles falaram assim, ó, vai treinar de manhã, pô, daí o cara vai ter que voltar para casa, ele vai almoçar lá para depois ele voltar de novo pro treino da tarde, pô, o cara vai demorar, quando ele bater em casa já vai ter que voltar para casa. E eu falando assim, não, pô, mas o cara ganha 100 mil por mês, cara. O cara ganha 80 mil por mês, o cara ganha, né? Aí eles falaram assim, não, mas e o cara que vai ter que usar o ônibus? Que ele treinou de manhã num lugar, ele vai ter que pegar um ônibus, ele vai demorar 3 horas para voltar para casa.
daí mais 3 horas para voltar de novo para o treino da tarde, não vale a pena. Aí o cara vai ficar onde? Vai dormir no ginásio? Vai ficar assim? É, e da situação que, né, que você explicou para gente aí, tudo e tal. Hoje, assim, é aquilo que eu falei, eu estava falando com o meu assistente que ele está recrutando aqui um negócio. Eu não sei, você treina duas. Minhas perguntas é assim: você treina 2 vezes por dia? Você treinou 2 vezes por dia, manhã e tarde? E segundo, o que que você acha dessa colocação de, por exemplo, de alguns times treinar uma mais compacto, mais longo de manhã ou à tarde e ficar num período só? Eu acho que depende de alguns fatores. Então, por exemplo, quando eu estava no Paulistano, era a época da pandemia. Então, a gente só treinava de manhã. Então, o treino começava às 9h30, né? Tinha uma parte física e depois eles voltavam em torno das 10h30, 11 horas, e a gente treinava com bola. Mas era um grupo muito delicado, grupo jovem e tal. Então, 7h30 da manhã, o Anderson, que hoje está até hoje lá, ele, Vitão, na época o Ruivo ia com o Vitão arremessar, 7 e pouco chegavam no ginásio e começava a trabalhar. Eu chegava às 8 horas, eu pegava o grupo jovem, eu, às vezes o meu assistente, né, o Betão, o Eran, a gente pegava o grupo mais jovem e fazia um trabalho individual, e os mais velhos geralmente ficavam do outro lado. Eu gosto muito de trabalhar fundamento, sempre gostei, né? Eu costumo falar que normalmente técnico do adulto não faz isso, mas é meu jeito, eu não consigo tirar isso, eu gosto de fazer esse trabalho. Então a gente fazia esse trabalho. Mas isso foi o paulistano, é época da pandemia e tal. Normalmente, numa temporada normal, primeiro, eu acho que hoje é fundamental, até pela intensidade do jogo, por tudo que virou o jogo, que hoje eu acho que você perguntar qual a grande diferença do jogo de 20 anos atrás para hoje, é físico. Eu acho que os jogadores são muito mais intensos, são muito mais rápidos, são muito mais preparados, né? Então, fisicamente, e muitos caras comentam, não, antigamente o jogo era mais bonito, o cara jogava, não era mais bonito, o cara tinha mais tempo para pegar, o cara pegava a bola, segurava, olhava, pensava. Hoje em dia você mal consegue pensar, né? Porque mudou muito isso. Então eu acho que o preparador físico é fundamental, você ter um bom preparador físico. Eu já tive experiências muito ruins e muito boas, né? Então é uma peça fundamental. E normalmente, eu estou falando assim, normalmente que isso aí depende, eu acho que quem tem que me dar a quantidade de trabalho é meu preparador físico. Uhum. Então ele tem que me falar assim, Rez, geralmente a pré-temporada ele vai falar, é volume. Então, normalmente a pré-temporada eu faço 5 treinos e uma folga. Então seria 2 treinos segunda, 2 treinos terça-feira, um treino quarta de manhã e folga quarta tarde. 2 treinos quinta, 2 treinos sexta, um sábado de manhã e voltamos segunda. É, Pré-temporada normalmente é assim que eu trabalho. é. E aí, a tendência é que comece o campeonato. Quando estiver perto do campeonato, aí que eu falei, vai depender do que o preparador físico falar, do grupo que eu tenho. Como eu tinha um grupo muito jovem, dava para se trabalhar mais. Se você Uhum. tem os caras mais velhos, você, né, tem que dosar, ou ele não participa de todos os treinos, ou diminui o número de treinos. Normalmente eu passo 3 por 1. Seria, vamos falar, 2 segunda, um terça de manhã e folga. 2 quarta, um quinta de manhã, folga. Então, geralmente, eu passo 3 por 1. Uhum. E durante a competição, conforme vai andando a competição, a gente vai diminuindo até chegar no último 1 mês e meio aqui. Eu estava treinando um período só, com raras exceções. Por exemplo, eu, quando eu dou folga domingo, segunda-feira eu gosto de fazer 2 períodos, mesmo nesse período agora. Por quê? Porque se você voltar com o contato do treino da segunda de manhã, geralmente é uma porcaria. É. Porque o Uhum. cara ficou de folga, a cabeça do cara foi longe, ou não sei o que ele fez ou não fez, também não vou, essas coisas eu tento não cuidar, porque não é folga, folga é folga. Uhum. Mas aí eu falo assim, então se eu faço contato segunda de manhã, fica muito ruim. Então, geralmente, volto segunda, faço um trabalho individual, pelo menos meia hora, 40 minutos de fundamento, né? E em cima do que a gente precisa. Por exemplo, meu time tinha dificuldade em dobra no pick and roll, então eu fazia muito trabalho do cara com a bola recuar, ou fazer um passe no short roll, ou triangular pela lateral, o lateral subir junto e a gente fazer triangulações pela lateral. Estou dando um exemplo de uma situação, a gente começava a treinar fundamentos em cima de alguma coisa que a equipe precisava melhorar. Esses Uhum. últimos tempos eu treinei muito driving kick, na verdade o corte e passe, porque meu time tinha muita dificuldade. Eu chegou um meio da competição que eu comecei a fazer corte pelo corner, do lado cheio, cortava pelo corner, parava no dunker,
aí na posição dele, que ele, a partir daí ele tomava a decisão, né, para onde ele iria. Também não ficou legal. Depois eu comecei a fazer o corte do primeiro homem em 45, né, que também ia para o Dunker e tal, daí ficou melhor. Aí o time se encaixou melhor. Então a gente acabava fazendo fundamentos, mas que entrava situações táticas do jogo, né? Então a gente acabava usando muito isso daí, né? Então eu gosto muito disso, né? E infelizmente tem jogador que se você não marcar não faz. E principalmente por eu ter um grupo jovem, por exemplo, o Michael Douglas é um cara que evoluiu muito. Tem muita dificuldade ainda, mas mesmo assim evoluiu muito durante a temporada. Mas é um cara que você tem que ficar em cima, né? Vamos, vamos, vamos. E trabalho de fundamento, ele tinha muita dificuldade de fazer o roll. Ele normalmente ele fazia o roll, só que ele fazia um short roll, porque ele parava com os dois pés. Eu falo, cara, o potencial atlético e físico que você tem que ir na velocidade, cravar, não sei o que tal. E agora ele conseguiu no final, depois de muito tempo, né? Eu costumo falar que você, ou seja, vai educar como professor ou como técnico, quando você vai ensinar, é no mínimo 6 meses. E porque você não consegue pôr uma coisa, com raras exceções, que o jogador seja muito inteligente ou que seja um cara muito. Você não consegue pôr a coisa e daqui uma semana o cara está fazendo perfeitamente. Geralmente, né, demora um tempo aí de adaptação. Então, como eu gosto muito dessa parte de fundamento, eu acabo treinando boa parte do ano, 2 períodos, mas sempre com o preparador físico. Por exemplo, eu lembro muito bem, tem um preparador físico que é muito meu amigo e que me dei muito bem. Ele trabalhou comigo em Salvador, a gente foi 3º lugar junto, e a gente foi 4º lugar junto no Paulistano, que é o Felipe Tinoco, que hoje ele está no Caxias, né? Eu me dou muito bem. E ele usa aquelas, eu, normo técnico, aquela cinta que você usa aqui, né? Para você medir a frequência durante os treinos. E muitas vezes eu chegava para ele e falava, pô, o treino foi bom, né? Pô, os caras correram bem, foi legal. Eu falei, não foi não. Porque ele tinha números, né? Aí ele chegava com os números, daí ele chegava com, falei, porra, eu achei que foi. Eu falei, não, não foi, ó. A maioria dos jogadores foram abaixo do que deviam, tal, não sei o quê. Daí ele chamava o cara, mostrava, cobrava do jogador, né? Então, é um trabalho bem interessante. Mas um dia ele chegou para mim, eu lembro exatamente, ele estava no Paulistano, ele chegou para mim e falou, Reg, hoje você pode treinar 20 minutos no máximo, né? O coletivo, né? Ele falou 20 minutos no máximo e sem intensidade. Eu falei, não, peraí. Meu treino não tem treino sem intensidade. Eu prefiro que você diminua o tempo, que você vai falar, de vez de 20, eu vou treinar 10. Mas vai sem intensidade. Porque o jogador, para mim, ele entrou na quadra, pisou na quadra, não tem treino meia boca. É melhor pegar as coisas, vamos embora para casa, do que ficar fazendo, fingindo que estão treinando. Então, eu não acredito nisso. Mas eu acredito muito no preparador físico, porque eu não tenho estudo para isso, para mensurar se treina essa época pode treinar 2 períodos, essa época pode puxar mais tempo. Meus treinos geralmente são curtos, é 1h10. Se você pegar a parte que começa com bola, tira a parte de aquecimento, a parte física, isso é outro problema. E só para o pessoal ter uma noção, em Brasília a preparadora física era uma mulher muito boa, que ela respeitava muito, só que ela só podia estar um período do dia. Então, geralmente, ela não acompanhava o treino, que é horroroso, porque ela não sabe como foi o treino de contato, ela não está presente, né? Então, isso era um outro problema que eu tinha, mas ela é muito competente. Não tive nenhuma contusão durante o ano muscular, tá? Não tive nada, ela trabalha muito bem, realmente. Só que tinha essa situação que não estava todos os treinos. Não viajava com a gente, nunca viajou com a gente, então, o assistente que acabava cuidando, né? Então tinha essa situação, mas eu acho que o preparador físico, então essa quantidade de treino depende muito para mim do preparador físico, ele tem estudo para isso, ele consegue mensurar isso, ele consegue me passar, mas geralmente a gente começa com 5 treinos, vai diminuindo até chegar num período, normalmente eu trabalho assim. Mas é o que você falou, depende das grandes cidades, pô, mora longe, tá? O cara vai ter que pegar 2 condições, não, treina um período só. Só que aí você tem que entrar num acordo com o grupo para que esse um período seja que renda. Porque senão o cara vai, não, em vez de treinar 1 hora, ele vai treinar 2h30, mas tem que ser intenso. Se começar, você passar para 3 horas e o cara não tem intensidade, aí não compensa também. Entendeu? Então, mas aí depende de onde você joga, onde você está, distâncias. Capital é tudo muito complicado, né? Capital ir de volta é São Paulo, por exemplo. Se o cara tiver que ir para casa voltar, às vezes é 2 horas de condução para ir, 2 horas para voltar. Então, acho que depende muito de onde você está, depende de como o grupo, se você percebe que é um grupo trabalhador, você percebe que é um grupo que chega de manhã arrebentado, que geralmente foi para a noite, quebrou na noite.
Aí você começa a marcar 2 treinos só para quebrar os caras. Então, isso vai depender muito do grupo. Certo, beleza. Boa. Muito bom, muito bom. Beleza, Wando, levantou um assunto muito importante que a gente discutiu aqui. Vamos continuar discutindo, vamos continuar debatendo. Vamos lá, quem mais? O Hutch entrou aí, boa noite, Hutch. Tá entrando. Mais alguém quer perguntar para o Regis? O Hudson chegou também, boa noite, Hudson. Boa noite, Regis. Boa noite, David Bira. Delo, como estamos? Tudo bem? Infelizmente demorei para chegar porque teve um amistosinho do nosso Sub-14 aqui, eu como estou de coordenador da base, que eu tenho que acompanhar, né? Cheguei um pouco tarde, mas pelo menos deu para ver um pedacinho aqui. Você, que é meu amigo, além de ser meu amigo, é um técnico muito competente que eu gosto muito. É um Boa grande noite. amigo que o basquete me deu, né? Boa noite a todos. Michele também está presente, Boa boa noite. noite. Michele. Boa noite. Michele Bom é ver lá o professor. do Sul, viu, Marrelli? Não entendi. Michele é de Mato Grosso do Sul. Ah, que legal, legal. Professor Prazer. Regis, não está lembrado da nossa visita com vocês lá no Cerrado ano Ah, passado? lembrei sim, lembrei, legal, que legal. Então, eu levei as meninas para assistir o treino de Competição. vocês. Vocês estavam numa competição, né? E aí Nós vocês foram estávamos assistir o no treino. GEBS. Isso, que legal. Aí eu levei Legal. as meninas para ver o treino do senhor e do time adulto, e depois elas tietaram lá, a gente tirou foto, foi bem legal. Legal. Só o senhor que está errado, o resto tá bom. É isso aí, mas obrigado. Legal, Também não legal. pude entrar mais cedo porque eu estava cuidando da minha mãe que fez um exame hoje. Aí só deu para entrar agora. Legal. Eu lembro direitinho, vocês acompanharam o treino, foi bem legal. Isso aí, obrigada. Nada. Olá, galera. Cultivando já está mais. Eu posso fazer uma pergunta, Bira? Claro, Cléber, isso é. Claro. Então tá bom. Regis, eu não sei se todo mundo sabe, mas eu sei, e você já falou, que gosta de trabalhar com os moleques mais jovens, né? Eu Sim. acho que é o caminho. Eu acho que é o caminho, tá? Eu tenho uma ou duas perguntas. A primeira é, o que você acha de 4 estrangeiros na NBB? Tá, essa é uma pergunta. Queria ver sua opinião sobre isso. E a segunda pergunta é, se a sua experiência em trabalhar com os mais jovens esse ano, você continuaria, você brigaria e você insistiria para que as outras equipes também seguissem esse modelo? O porquê dessa pergunta? A gente sabe que tem times aí que tem um orçamento gigantesco e a gente não vê um moleque na quadra. A gente vê 4 estrangeiros e 8 adultos de 30 anos, 28, 32, enfim. E a gente não vê um menino rodando. Se nós queremos tirar mais jogadores, se nós queremos formar mais jogador, nós precisamos dar incentivo, nós precisamos dar rodagem, nós precisamos carimbar e criar casca nesses meninos, né? Eu queria um pouco da sua opinião. O Andrezão foi um menino que treina, que foi meu atleta com 15 anos de idade. Não sei se você sabe disso. Sim. Depois logo em seguida, ele foi para o Baskonia, voltou, enfim. Eu queria ver mais moleque na quadra, cara. E você tocou num ponto também, numa das suas conversas aqui, que, porra, zona, cara, isso é uma discussão, assim, que deve levar meses, né? A gente entra em reuniões técnicas de federações, não, zona é proibida, zona é isso, zona é aquilo, os técnicos se fecham, aí você vai lá, primeiro jogo, você vê os caras fechando na zona para ganhar jogo. Tudo leva, né, no final das contas, o formar o jogador, em tirar mais jovens para poder se ter mais praticantes, se ter mais jogador de qualidade, etc. Queria ouvir um pouquinho da sua opinião em relação a isso. Essa é uma pergunta aí um pouco complicada. Eu vou te dar primeiro a minha opinião particular, tá? Eu não gosto de ter mais do que 2 estrangeiros. Por quê? Porque um time é formado geralmente de 5 titulares, né? Base.
Geralmente, nem sempre os estrangeiros, quando vêm, eles vêm para jogar. Geralmente são caras que vêm com salários altos, são caras diferenciados, geralmente, né? Hoje em dia está mais difícil. Antigamente isso acontecia mais, hoje em dia o nível igualou demais, né? Eu vejo poucos estrangeiros realmente dominantes, né? Mas eu Sim. falo assim, você tem 5 titulares. Se você tiver mais do que 2 estrangeiros, você praticamente está ficando na mão deles. Então, eu particularmente não sou muito adepto dessa situação de mais do que 2 estrangeiros. Eu gosto de trabalhar com 2 estrangeiros. Agora, eu já tive situações de você jogar torneio internacional e realmente 2 estrangeiros passa a ser um prejuízo, porque você vai jogar com times que tem 4 estrangeiros e aí já é um outro patamar, porque aí nós estamos falando de times que têm orçamentos realmente altos, times que realmente têm condições aí, né? Então, realmente, os estrangeiros fazem falta. Quando você vai jogar um torneio internacional, você sente falta de ter mais estrangeiros, sim. Então, eu falo assim, você vai pegar o NBB, você vai ter que dividir em vários grupos. Então, tem um grupo que está pensando em torneio internacional, tem um grupo que está pensando em ser campeão do NBB. Vamos pegar o Gustavinho. Gustavinho sempre trabalhou muito bem com os garotos. Você trabalhou contra ele, ele sempre foi um cara que... O Paulistano era um time de garotos, a sua Sim. essência, né? Então, mas ele chegou no Flamengo, a cobrança do Flamengo é por vitórias. O Flamengo não está preocupado se vai pôr moleque ou se você não vai pôr moleque. Você tem que ganhar jogo. Então, e a gente sabe que o garoto, o tempo de Ganhar jogo não, maturação... ganhar campeonato. Não, eu tô indo, vamos falar por etapas, né? Primeiro o jogo para ganhar o campeonato. Então, o tempo de maturação do garoto é diferente. Ele vai errar mais do que o cara mais experiente, ele vai demorar mais tempo para ele chegar no nível, né? O ideal de maturação, de realmente conseguir exercer da melhor forma, com a maior qualidade possível o seu jogo. Eu E nem entendo sempre. isso. Então, Oi, mas, oi. então eu vejo assim, que são grupos. Depende da filosofia. Por exemplo, eu chego num clube, hoje a primeira coisa que eu vou sentar com o meu diretor é perguntar o que você quer. O que você quer como diretor? Aí, todos querem ganhar. Fala, eu sei que todo mundo quer ganhar. Ponto. Isso é uma coisa que ninguém quer estar na quadra para perder. Ponto. Mas o que você quer? Não, eu quero ficar entre os 6 primeiros para jogar um torneio internacional, que agora eu não sei mais, porque com essa confusão de CBB com NBB, eu não sei como é que está a classificação para torneio internacional, quem ficou. Mas normalmente 6 primeiros estavam disputando torneio internacional. Não, nosso objetivo é disputar torneio internacional. Bom, então você vai montar um time em relação a isso. Não, cheguei no Paulistano, nós queremos ir bem na competição, mas nós queremos que os nossos jovens garotos joguem. E principalmente que seja um time aguerrido, um time lutador. Foi isso que foi no passado, quando eu cheguei no Paulistano. Ninguém me cobrou título, ninguém me cobrou nada, cobrou isso. Queremos dar oportunidade para os nossos garotos, mas que seja um time aguerrido e que consigam a melhor classificação possível, sendo assim, aguerrido e dando oportunidade para os garotos, com 2, 3 caras mais experientes. E foi assim que foi trabalhado, porque foi assim que foi pedido. O Gustavinho chegou no Flamengo, cara, você tem que ganhar título, né? E tem que ganhar jogo. Então ele sabe que ele vai ter pouca oportunidade, que ele tem que trazer estrangeiros, porque sabe que aqui também a gente não tem tanta mão de obra qualificada para o nível, né? Que não estejam prontos, vamos falar assim, para esse nível. Então depende de onde você está, cara. O Cerrado, a minha ideia com o Cerrado é trabalho de 2, 3 anos. Fica com esse grupo que está lá, tira 2, 3 peças que não se encaixam, que não deu certo, ou por uma situação ou por outra, ou eles vão embora porque conseguiram algo melhor, e você repõe. Mas você tem uma base. E aí você só vai colocando algumas peças, né, o que está faltando, o que você acha que precisa, para montar um grupo cada vez mais forte. O meu projeto era esse, não era diferente disso. Mas para isso precisa acontecer as coisas que foram combinadas, né? E quando as coisas não vão acontecendo, o Paulistano hoje, se você pegar, olha, o Brunão, na época, o Paulistano vai fazer 4 anos que eu saí, né? Acho que 4 anos. O Brunão trabalhava comigo lá, hoje está no Paulistano. O Vinícius Mogi, que jogou hoje bom tempo, trabalhava comigo. O Vitão trabalhava comigo. Então, o que eu estou querendo dizer isso? Não é que ele trabalhava comigo, não é isso. Eu quero dizer que o Paulistano dá uma sequência, ele mantém uma base e traz 2, 3 peças. Isso no meio do basquete é fundamental. Os caras se conhecem, os caras sabem onde vai um, vai outro, e aí trazem garotos de qualidade que vão entrando no time, saem algumas peças. Então, em cima do que você falou, eu acho assim,
Depende do time que você tem, depende do objetivo. Se o seu diretor chegar e falar para você, você tem que ser campeão, você não pode pensar em garoto nesse momento. Você pode, dentro de uma composição, pôr um garoto ou outro, mas o seu objetivo é outro. Porque senão você perde, né, o emprego. O que eu não concordo, por exemplo, quando eu estava na pandemia, eu tinha reuniões com o meu diretor, a gente foi cada um para casa, no momento mais 2013, né, quando foi cada um técnico para casa, a gente continuava recebendo salário. E aí o meu diretor falou, Regis, eu quero que você faça as reuniões online para que você converse, que você passe diretrizes para os técnicos. Aí eu reunia com os técnicos. Então, por exemplo, eu pedi para eles assim, ó, assiste o Manhã, por exemplo, no YouTube, eu dava o nome lá, eles assistiam. Olha, assiste, tem no YouTube tem um vídeo do Scariolo falando de Zona 212, que é bem legal também. Fala, estuda, vê do Scariolo contra a Zona tal. Então, eles assistiam, na outra reunião a gente vinha discutir. E eu entrava muito nessa situação da evolução dos jogadores. Porque Paulistano, Pinheiro, a gente sabe que pega os melhores jogadores, né? E tem bons trabalhos, mas podia ser melhor o trabalho de fundamentos, trabalho de desenvolvimento. E eu cobrava muita situação. E os técnicos falavam para mim, Regis, aqui nós temos que ganhar. Não tem essa conversa. Não dá para fazer isso, porque isso leva tempo. E eu não concordava muito, porque eu achava que dava para fazer os dois. Dá para ganhar campeonato, mas dá também para você desenvolver os caras. Então, eu entrava muito nessa história do ganhar. Então, depende do que o seu time quer, qual o objetivo, entendeu? Se o Cerrado tivesse realmente comprado a minha ideia, no sentido de que fazer um time, porque o Cerrado vai sair todo mundo e vai montar um time de novo, porque ele não vai pagar mais mês nenhum, vai chegar em setembro, vai depois de 3, 4 meses, os caras vão procurar time, quando não tiver mais, e no meio do campeonato, que isso é uma coisa muito triste, eu falo, o meu discurso para os jogadores é joguem bem para vocês conseguirem uma estrutura melhor. É triste você estar num time e você, em vez de você falar, não, olha, cara, vamos jogar bem para que a gente esteja melhor, para que o ano que vem a gente não. Joguem bem para vocês conseguirem algo melhor para vocês. Então é triste, mas é a realidade que acontecia lá. Porque os caras sofriam demais. O que eu vi que os caras sofreram lá, o que passaram. O Henrique chegou lá, a gente precisava contratar. O americano foi embora, precisava contratar um jogador. Contratamos o Henrique, que está no Paulistano. Foi emprestado para nós. Ele chegou lá no alojamento, no quarto dele não tinha cama, não tinha armário, não tinha porta. Ele foi dormir na casa de uma pessoa que se dispôs a ficar com ele 2, 3 dias até que conseguissem resolver a situação de pôr uma cama lá. Mas isso já tinha sido conversado, já tinha. Então é muito difícil, entendeu? Então, mas eu acredito que esses times que estão, né, vamos falar assim, os times que estão em últimos lugares ali, abaixo do 13º, 14º, teria que ser um trabalho de jovens, teria que ser um trabalho bem estruturado para os jovens, né, que desse condições para que eles evoluíssem, né, seria o ideal. E existem o que estão no meio da tabela, que eu acho que teria que ser um mix aí, uma mistura entre jovens e mais velhos, né, que pudesse ter uma situação legal disso. E os principais times realmente não vão estar pensando nisso, os garotos vão estar mais para compor mesmo o time, né? Eu acredito que é isso pela realidade do que são cobrados. Não adianta a gente falar, não, eu quero trabalhar com jovens, seu diretor quer que você ganhe e seja uma coisa imediata, fica difícil. Você também quer ter emprego, quer estar bem classificado. Então, é uma coisa meio complicada. Não sei se eu respondi bem o que você queria, mas se dependesse de mim, 2 estrangeiros seria o ideal. Mas quem vai jogar na torneio internacional, às vezes é demais. Não, eu entendi. Na verdade, a minha pergunta foi uma provocação, né? Para poder. Porque, pô, cara, a gente sofre, viu, velho? Sempre as mesmas pessoas. Hoje você vê aí alguns times aí da NBB, tem jogador de 43 anos, que é o caso do Chamel. Não estou dizendo não estou falando de qualidade, tá? Mas a gente está envelhecendo e não está revelando jogadores, cara. Aí pode ser que a base esteja errada, e sim, está sucateada, enfim. Mas eu acho que a gente precisa mudar um pouco a mentalidade, sabe, Regis? A gente precisa parar de ser imediatista, cara, e pensar, tipo, 4, 5 anos. Aí nós vamos ter jogadores de qualidade, nós vamos poder ir para um Mundial 19, nós vamos poder ir para uma Olimpíada, nós vamos poder. Porque nós vamos ter bagagem para fazer tudo isso. Só que esse diretor que você falou são imediatistas, querem ser campeão. E ser campeão hoje em dia, você me desculpa, eu não sei se vale a pena, né? Me entenda o que eu estou querendo dizer, tá? O que vale a pena hoje é a gente ter uma estrutura
com os bons técnicos, uma comissão, né, bacana, atletas que se alimentam, que são bem trabalhados, para a gente lá na frente poder chegar a algum lugar. Mas é que as pessoas não pensam assim, né? Mas enfim. Já que você... Pode falar, Regis. Não, não, eu concordo com ele. Eu acho que hoje nós temos um problema muito sério, que é os diretores entenderem o seu time primeiro. Qual é o seu time? Onde você pode chegar? O que você quer? É o que eu falei, ganhar, todo mundo quer ganhar sempre, cara. Eu tenho certeza que nenhum técnico aqui entra para perder, cara. Só que assim, né, nós não somos mágicos. Pô, a gente Sim. tem os que trabalham, né? Trabalham mais, tem os que trabalham menos, tem os que têm mais conhecimento. A gente sabe que a vida é assim, toda área, em qualquer área, mas cobrar só resultado é muito complicado. E hoje nós estamos vendo isso numa CBB, que nós estamos vendo isso. Então, eu falo, é difícil as coisas, precisa de planejamento, precisa de uma coisa mais longa, né? Mas, Sim. Bom, Boa, obrigado, Regis. legal que você falou também, Cleverson, que você está provocando, né? Essa discussão é legal. Eu vejo assim, cara, eu concordo com o Regis, né? Eu também não gostaria de ter muito estrangeiro, porque, assim, tem que ser. Se você tiver mais de dois estrangeiros, cara, ou você tem que ter os caras na sua mão e os brasileiros também se interagir muito bem com esses caras, ou então o negócio vai desandar. E eu concordo, assim, que o NBB tá velho, a gente tem que renovar e tal, mas a grande coisa que eu vejo é a parte comercial do negócio. Então, qual é a parte comercial do negócio? Por exemplo, o time do Regis tem o patrocínio, vamos falar, tem o patrocínio da Coca-Cola. Então, a Coca-Cola não quer saber se você, por exemplo, assim, eu quero que minha marca vá para cima. Então você tem uma puta de uma marca lá, que você tem lá, né, e tal, não sei o quê. Pô, a Coca-Cola não vai querer ficar em último do NBB. Ela não vai querer ficar em penúltimo do NBB. A Coca-Cola vai querer falar o quê? Não, eu quero ganhar o NBB. Quanto que é para pôr? É para pôr 30 milhões, 40 milhões? Então tá bom, vamos pôr 30, 40 milhões. E aí o técnico fica naquele negócio. Putz, grila, se eu não ganhar, eu vou perder o meu emprego. Aí se eu não ganhar, a Coca-Cola vai sair e vai acabar o time. Porque no Brasil, a gente, assim, eu vejo assim, não tem um contrato duradouro, que nem, por exemplo, aqui nos Estados Unidos. Por exemplo, agora já teve aí mais de 100 mexidas de técnico em tudo quanto é lugar. Quando você chega num lugar, a universidade te dá uns 3 anos. Por quê? Porque você tem os jogadores que estão lá não são seus. É que nem, assim, não sei se vocês acompanharam, né? Só vou ilustrar. O John Calipari saiu de Kentucky, foi para Arkansas. Beleza, foi lá. Vamos conhecer o time. Então tá, vamos reunir o time. Quantos caras tinha? O resto foi tudo para vou transferir, não vou ficar. Tá. Aí ele falou assim: eu fui conhecer o time e o time tinha um cara. Pô, quando o Arkansas contratou o Calipari, era assim: qual que é a expectativa, né, Regis? Que nem o diretor. Nós vamos trazer o Calipari, ele vai trazer 10 negros aí de NBA. Arkansas, que vai ser Kentucky. Não é assim que funciona. E aí vão dar. Ele fez acho que um contrato de 5 anos. Então, é isso que falta no Brasil. Por exemplo, às vezes você pega uma puta de uma marca legal, a marca fica em quinto lugar, fala: Meu, eu queria ficar em primeiro. Eu pus 30 milhões, pô. Então, às vezes o técnico, ele quer desenvolver jogador, ele quer fazer as coisas, mas aí ele entra naquela: Amigão, é o seguinte, aqui, cara, você veio para ganhar. Não tem essa de desenvolver nego e tal. Não sei. Dá para fazer os dois que nem o Regis falou? Dá sim. É que nem, por exemplo, como é feito Real Madrid, Barcelona. Vamos pegar o Luka Doncic, né? Quando ele tinha 16 anos, ele não jogava, ele jogava Euroliga e tal, jogava pouco, mas o que ele jogava
Era no campeonato da CB. E daí ia jogar contra os times mais fracos, o que que o técnico fazia? Pô, descansa o estrelão aí e mete o moleque para jogar. Mas daí o diretor entende que o cara tá desenvolvendo o jogador, que ele tá dando cancha pro cara, que ele tá dando rodagem. Por quê? Porque esse cara, no futuro, daqui a 1, 2 anos, ele vai ser o cara para a gente ganhar a Euroliga. E aí é que tá, o diretor aí não entende isso, ele não sabe, ele aliás, aquilo que o Regis fala, não tem planejamento. Não tem. Qual que é o planejamento? Não, nós contratamos você, tem que ganhar. Pô, mas cara, aquele, né, Regis, não temos aquele chapeuzinho, né, assim e uma varinha na mão, né? Então eu vejo isso, eu vejo assim, pô, e você deu o exemplo perfeito, por exemplo, o Gustavinho, pô, o cara trabalhou com o moleque, chegou no Flamengo, o cara não quer saber se vai desenvolver o moleque ou não, não ganhou, tá fora. Então puta, é complicado. Se eu trabalhasse no NBB, eu teria muita dificuldade, muita mesmo, porque eu sou mais ou menos que nem o Rez, eu falo as coisas e, né, Rez, e às vezes é mal, a gente tem que ficar calado, tem que ficar, engolir um sapo, mas a gente não consegue, porque o sapo para aqui na garganta, né? É Então, isso. é difícil, cara. Eu entendo, às vezes, a situação do cara que quer e não dá. É que nem assim, por exemplo, um time que nem Flamengo, Franca, Minas, esses três times aí, vai, são os maiores orçamentos do NBB hoje, não é, Regis? Eu faço ideia que é acima, isso aí são acima de 10 milhões, em torno de 10 a 15 milhões. Então, o cara não quer saber de ganhar o campeonato estadual, o jogo, ele quer ganhar o torneio internacional, ele quer ir para o Mundial, ele quer. Eu não sei se vocês sabem, né? Por exemplo, aqui nos Estados Unidos é assim, por exemplo, os times da NBA chamam um time da Euroliga para fazer a pré-temporada. Pô, eu não sei se acontece com o time brasileiro, mas qualquer time estrangeiro que venha fazer pré-temporada aqui, cara, é no mínimo US$ 1 milhão. Tá? O time da NBA paga US$ 1 milhão, paga hotel, paga tudo. É o que a gente faz no universitário. Por exemplo, eu quero jogar contra o time do Regis, que a gente fala que é guaranteed contract, né? Então, por exemplo, pode ver, Universidade de Duke com o Coach K, sempre qual o primeiro jogo da temporada? Pegava lá uma divisão 3, uma divisão 2 e tal. Meu, a divisão 2 sabe que ela vai tomar um cacete na televisão, mas ganhou 300 mil. Ó, se me paga 300 mil mais o hotel, a alimentação do meu jogador, eu vou aí e perco para você. Mas tá lá. Esses 300 mil para divisão 2 e 3 é o que ele precisa no ano. Então é a mesma coisa. Os times da NBA, você paga para os caras virem perder. Fala, ó, meu, vem aí. Eu te dou 1 milhão. Eu não sei se algum time brasileiro recebeu, se alguém embolsou, não sei. Não tem noção. Mas é Não, o isso contract. eu não Tá? sei só se fizeram amistoso na NBA, pode ter recebido alguma coisa, mas os outros não. Os outros Na, aqui. na NBA, sim. Sim. É, Então, eu falo o, assim, esses times aí, eles querem isso. Por quê? Porque a marca que está na camisa do cara, ele não quer ficar em terceiro, quarto, quinto, sexto. O cara fala, meu, para que eu vou? Eu vou então patrocinar outra coisa, que eu vou ser campeão ou alguma coisa assim. Boa pergunta essa, Cleverson. É complicado, cara. E Complicado. eu, escola, eu acho assim, o que o Regis falou, acho que 90% dos técnicos pensam igual, que o Vandinho falou também sensacional, mas acho que isso está muito longe do ideal que é feito por todos esses motivos que você acabou de falar. Nós estamos muito, não quero desanimar os coaches que estão presentes aqui, mas nós estamos muito longe disso por tudo isso que o Vandinho falou, que o Regis falou. Às vezes você tem um americano de R$ 1.500, o cara prefere ter esse americano de R$ 1.500 do que ter um moleque de 21 anos, 22 anos, porque ele vai, se ele perder o jogo, ele vai ser cobrado, porque, ó, tá vendo? Você tem uns moleques de 28, eu te ofereci um americano aqui, não importa o valor, não importa o preço. Então, as pessoas estão preocupadas com o resultado, não com o trabalho. Independente que eu tenha um pouco orçamento, dentro do pouco orçamento, eu quero que o meu time chegue o mais próximo, o mais alto que conseguir, né? Só que dentro disso
O pessoal não se preocupa em si. Então, vamos, por exemplo, no Brasil, qual o time o Paulistano começou a fazer, o Pinheiros começou a fazer, deu um pouco certo, mas depois já começa a mudar um pouco o perfil de ter só moleque. Aí começa a ter sucesso, só que aí, como é o que o Vandinho falou, começa a ganhar, vamos dar um passinho a mais, vamos trazer mais 3, 4 jogadores, e ninguém mantém 4, 5 anos. Então vamos manter esse 4, vamos trazer um, legal, sempre precisa. Então vamos trazer um pontual, no máximo 2 aqui, e vamos trabalhar com 4, 5 anos para realmente formar para outra situação. Não tem nenhum time, por exemplo, se eu sou dono de um time, eu sei que meu time vai ficar entre os últimos, eu falo assim, o perfil do meu time vai ser formar jogador. Vou lá, não importa o resultado que vou ter, mas eu vou trabalhar com um moleque novo para formar jogador. Que time que faz isso? Que estrutura que faz isso? Porque não permite, porque o patrocinador é o do diretor. Então, a gente está muito longe da realidade que eu acho que todo mundo gostaria, e eu acho que nós estamos muito longe de conseguir fazer esses pensamentos de todo mundo aí. Vai lá, Marquinhos. Depois eu quero falar. Depois do. Vai lá. Antes de passar para o Marquinhos, deixa eu só colocar uma experiência minha vivida dentro do Vasco. Eu, como jogador e técnico, joguei num clube de camisa e camisa pesada, né? Tanto que na volta agora, vocês viram o que aconteceu, né? O adulto voltou, mas voltou com vários jogadores que estavam em outros times, não tinham espaço, ao invés de botar moleque para jogar. Porque não se admite botar moleque para jogar no Vasco. O Vasco não pode fazer um time fraco para tomar uma porrada do Flamengo, porque lá à época, como jogador e como técnico, os dirigentes falavam para a gente, claro que a gente quer ser campeão, o Vasco quer ser campeão sempre, mas o Vasco principalmente quer ganhar do Flamengo sempre. Não, às vezes você nem é campeão, mas se você ganhou do Flamengo, está tudo bem, já está renovado o contrato. Então, os times, como jogador e como técnico no Vasco, os piores times para mim foram os times em que o Vasco fez assim, como tem o Flamengo, por exemplo, hoje, 10 jogadores de um nível que pode entrar qualquer um. Eu acho que eu não acredito nesse tipo de formação. Inclusive, um dos times, quando eu era jogador lá, eram 10. Os nossos treinos, eles eram melhores do que todos os jogos, à exceção do jogo contra o Flamengo, pela rivalidade que a gente jogava no Campeonato Carioca. Então, eu acredito que você pode muito bem formar um time muito forte, com 9 jogadores, e inserir 3 meninos nessa equipe. Esse é o trabalho de base que eu acredito. Esse é o trabalho de base ao qual eu tive a oportunidade, como jogador, de jogar no adulto do Vasco. Eu tive também uma sorte que houve uma debandada de jogadores naquela época para Goiás, lembra? Formando o Ajax, o Jockey, Vila Nova e tal. Mas eu já estava inserido nesses 2, 3 jogadores treinando com adulto. E ali alguns adultos saíram e eu já estava pronto para jogar no adulto como titular da equipe, onde fiquei quase 15 anos. Então, eu não vejo necessidade de formar time com 10, 11 jogadores do mesmo nível. Jogadores que podem entrar, ser titular hoje eu sou, amanhã é o Vandinho, amanhã é o Marco Chato. Não, acho que com 9 jogadores, 8, 9 jogadores, você pode fazer um time muito forte. E aí você pode colocar a meninada como 10º, 11º, 12º, e eles aos poucos vão no treinamento, no dia a dia, vão crescendo, vão maturando para poder jogar em 2, 3 anos no adulto. Então, esse é o meu entendimento com relação se vai ter 2 estrangeiros, que é o ideal, que eu gosto, ou 3 ou 4, não importa. Eu acho que tem que ter 9 adultos. 10º, 11º, 12º, os meninos, os melhores meninos da base. E aí você vai formando a base muito forte, porque os garotos estão vendo que podem jogar no adulto. Hoje, o que acontece com o Flamengo é que eu sei, porque aqui no Rio eu convivo, os meninos que vão jogar na base do Flamengo hoje, eles vão jogar só na base, porque eles sabem que quando eles chegarem a 19, 20 anos, o Flamengo vai mandar embora. Eles não são aproveitados no adulto. Ninguém. Um ou outro vai, um jogo, 2 jogos, carrega material, mas sabe que não vai jogar. Eles não têm oportunidade nenhuma de jogar. Porque o Flamengo tem que ganhar? Tem que ganhar, time de camisa. O Vasco tem que ganhar? Tem que ganhar. Mas, no meu modo de entender, essas equipes formam times errados.
E aí eu sou totalmente favorável ao Cleverson. A molecada não tem oportunidade de jogar. E outra coisa que me preocupando muito é a questão, nós estamos matando jogadores armadores brasileiros. Nós temos uma enxurrada hoje no NBB de armadores argentinos. Para que isso? Por que isso? Fica aí a pergunta. Marquinhos Chapa, é você, amigo. Desculpa, Marquinhos, só quero lembrar um detalhe, tá? O Tácito escreveu aí, e eu já tinha pensado em falar isso. O Coque sobreviveu durante mais de 5 anos com meninos. Deu um exemplo no nosso basquete, tá? Então, é só a gente olhar para trás e ver o que o Coque fez. Mas, Não, enfim. perfeito, perfeito. Como exemplo também, o Monte Líbano lá atrás, né? O Monte Líbano praticamente pegou a base da seleção brasileira juvenil, que inclusive foi para o Mundial e contratou, e ficou muitos anos com aquela base. Mas o que eu queria falar é o seguinte, eu acho que, primeiro que a pergunta do Cleverson foi sensacional, falando sobre a gente poder usar mais meninos e o número enorme de estrangeiros, né, pessoal? Então, por exemplo, eu acho que um ajuste no regulamento da competição aí do NBB é simples. Quando eu trabalhei na Argentina, era obrigatório a ter 3 juvenis. Então, se a gente colocar 3 juvenis em todos os times, não vai pesar nada na balança. A balança não vai pender para lado nenhum. E naquele meu momento também, era obrigatório a ter dois sub-23, que é o que o Regis falou lá na nossa resenha antes de iniciar, que ele não vê com bons olhos essa competição que nós temos aí de sub-22 e tal. Os caras que são sub-22, eles têm que estar jogando basquete, entendeu? Não tem que ter uma liga só para isso. E quanto ao número de estrangeiros, na época que eu tive na Argentina, eram 2 estrangeiros, eram 3 juvenis, são 5, eram 2 sub-23, são 7. E 5 adultos. Ah, mas vai sobrar adulto, vai jogar em outro time. Tem que ter outras ligas, que é, inclusive, o que o Regis falou. A gente tem que pensar urgentemente em estruturar uma Liga B, Liga C, etc. Né? E eu já, algumas vezes aqui de quintas-feiras, eu ironizando, quando começou essa história de 4 estrangeiros, não sei se é pela FIBA América, quem que começou com isso e tal, mas assim, quando começou esses 4 estrangeiros, eu citei aqui várias vezes, por que não trazem, em vez de 4, 5 estrangeiros? Aí não precisamos fazer o trabalho. Aproveita e traz um treinador estrangeiro também. Entendeu? Eu acho que é o fim da pecada, mas, como disse sabiamente o Regis também, que o NBB, mais ou menos, com esse número elevado de equipes, a gente pode olhar que de alguma maneira, poderíamos fatiar, né, Regis? Aqueles 6 primeiros, pensando em título, pensando em torneios internacionais, os outros segundos 6, blá, blá, blá. Então, assim, eu acho que trabalhar com jogadores jovens não se trata só de filosofia, mas se no regulamento exige, com certeza, todas essas equipes que estão no NBB teriam os trabalhos de base mais fortes, com certeza, porque vão querer ter 3 jogadores fortes de sub-17, sub-19, etc. Então, isso, pessoal, eu acho que está faltando regras que obriguem, dentro do regulamento, a nós termos diferentes públicos, digamos, molecada, etc. O que acontecia lá naquela época, lá que eu tive fora, por exemplo?
o armador titular que torceu o pé e o segundo armador tinha que atuar. E o terceiro armador era o juvenil, que também, durante o jogo, tinha que atuar. E aí a gente começa a dar rodagem. Só para citar o que o Bira falou sobre que nós estamos matando os armadores, Bira, nós estamos parando de fazer armadores. E nós estamos usando trazer esses armadores argentinos, etc., como muleta, sendo que a maioria desses armadores que nós estamos trazendo são segunda linha. Os primeira linha argentinos estão indo todos para a Europa. Então, assim, a gente está pondo armadores de segunda linha ao invés de estar usando os nossos meninos. É só, pessoal. Boa, boa, Marquinhos. Vai, Wanda. Então, Deixa eu só, Wanda, antes de você falar, o Regis confessou para a gente que dorme cedo. Você fica à vontade, viu, amigo? Se você achar que está na tua hora, a Não, gente não, dá para aguentar ainda. mais uma ou duas. Vai, Wanda, desculpe, amigo. Ô, Regis, você tá que nem o Menon, cara. eu concordo com você, Marco, tudo e tal, e também vejo assim, por exemplo, acho que no passado as coisas eram mais, como é que eu vou dizer? Apesar de a gente ter mais dinheiro hoje do que no passado, muito mais dinheiro, que nem se compara, né? Eu acho que as coisas hoje são mais. Como é que eu vou pegar a palavra certa? Elas não são estáveis, vai. Vamos falar por isso. Eu estou vendo o Hudson ali, eu vou dar um exemplo. O Bauru foi campeão brasileiro. Lembra disso, Hudson? Campeão Lembro. brasileiro. No dia seguinte, o que aconteceu? Acabou o time. Acabou o time. O cara tinha acabado de ser campeão brasileiro. Aí todo mundo falou assim: porra, agora vai. Nós estamos com um puta time. Tinha o Leandrinho, lembra? O Leandrinho, o Vanderlei era jovem, pessoal jovem, tudo e tal. Agora vai. Pum, acabou. Ó, pode ir embora. Tá todo mundo dispensado. E hoje em dia, por exemplo, que nem falou assim, o Cerrado, né? Então tá, o Cerrado vai ser clube formador. Beleza, tá. O Regis está falando. Quem garante que o Cerrado tenha time no ano que vem? 100% garantido? Não. Não, e o pior disso, só te interrompendo um pouquinho, Vadir, de ter time e de manter o Regis, porque ele fez um trabalho, não porque ele está aqui no Paulistano, que ele ficou em quarto lugar no Brasileiro com só moleque, e um puta de um trabalho na frente de times que tinham mais investimento, no caso que Bauru tinha mais investimento, e foi mandado embora. Então, Não sei o mérito, não sei nada. Até se você faz trabalho bom, você pode ser mandado embora também. então isso é um puta complicado, porque hoje em dia, que nem falaram do Coque, foi até onde o Chaim falou. Meu, para mim deu. É Assis, na minha cidade. O Conte pôs grana lá até sair pelo ladrão. Ele falou assim, cara, eu não vou crescer mais. Eu não vou passar Ambev, eu não vou passar isso, não vou passar aquilo. Minha marca eu já pus, acabou, deu. Minha marca deu. Então, é assim, você não sabe quanto tempo o time dura. Vai ser 1 ano, vai ser 2 anos, vai ser 3 anos, vai ser 4 anos. A marca que patrocina você não sabe se vai vir, se o técnico vai cair. É que nem o Regis falou, não ganhou o campeonato, sai. Não sei, sai. Então, e eu falo o seguinte, hoje, Regis, você é do NBB, você já foi campeão brasileiro, certo? Não, fui vice. Fui Então vice. tá. Assim, hoje em dia, o Hudson deve saber o resto. O campeão brasileiro, o cara ganhou o NBB. Quanto que o time ganha de grana do NBB? Nada, Por que que eu vou ter um time no NBB, cara? nada. Por que que eu vou insistir num time que não me dá retorno? Aí você ganha BCLA. Quanto que a BCLA te paga? Que eu saiba, nada também. Não sei se Por paga, eu que tenho que eu vou certeza. ter um time? Agora, por exemplo, quanto vale o Cerrado hoje? Eu quero comprar o Cerrado. Quanto vale o Cerrado hoje, Regis? Quanto vale o Bauru, Hudson? Por que que eu vou fazer basquete? É a única liga do mundo
que os times não valem nada. É a única liga do mundo que quando você ganha alguma coisa, você não ganha nada. Até no universitário americano, você ganha milhões de dólares. Você não pode pagar ninguém. Mas um campeão universitário ganhou no mínimo 20 milhões de dólares, que ele pega essa grana, ele pode dar mais uniforme, mais tênis, ele pode construir um novo, um novo centro de treinamento, ele pode usar para recrutar, ele pode comprar um avião, se ele quiser, para os caras viajar, ele pode fazer tudo. A única liga que não dá dinheiro é nossa. Quanto você ganha de bônus? Qualquer lugar do mundo, até no universitário. Porra, você foi bem esse ano e tal, não sei o quê. Ó, tô te dando um bônus. Vá. Mas dá dinheiro para alguns. Vando, deixa eu Então, mas aí perguntar. é que tá, Marcão. Então, assim, ó, ou a Onde gente vem esse realmente. dinheiro, Vando? Esse dinheiro vem da onde? Contratos comerciais, Bira. Sim, pois Televisão, é. televisão, marcas que patrocinam, Não, a gente teria que dinheiro. fazer isso aqui, né? O que a Liga receber de contratos comerciais vai premiar o campeão, pô, o Pois vice-campeão. é, mas é isso, aí é que eu quero chegar lá. Entendeu? Ah, o Brasil tá ótimo, tá beleza. Tá aonde? Aonde que eu recebo a minha parte do lucro? O Aonde que basquete, eu... o basquete no mundo todo é um grande business. No Brasil é um pequeno business Então, para poucas pessoas. isso é que eu tô falando, Marco. Por exemplo, assim, ó, vai lá, vai tentar comprar o Real Madrid basquete. Quanto vale para você ver? Vai lá comprar sei lá, o CSKA para ver quanto que é. O Fenerbahçe, o Real, o Barcelona. Um bilhão, acho que é bilhão, milhões de dólares. Aí o cara chega e fala assim: eu vou montar o time. Compra lá o negócio da liga. Quanto é? 200 mil, 300 mil, certo? Que é 500 mil a franquia hoje. Então, a franquia, 500 mil. Cara, deu 500 mil, beleza, eu tenho um time. Até a hora que eu encher o saco. Ah, encher o saco. É que nem assim, ó. O Jordan comprou o Charlotte, né? Vocês viram quanto ele pagou no Charlotte? Ele pagou 270 milhões. Você viu por quanto que ele vendeu? Ele vendeu por 4 bilhões. Você acha que ele ganhou dinheiro com um basquete? Pô, ele ganhou quase 3 bilhões, mais de 3 bilhões. Aí assim, eu falo assim, eu costumo brincar com o Bira. Eu falo assim, cara, se eu ganhar hoje na loteria aqui dos Estados Unidos 3 bilhões de dólares, sabe quanto que eu invisto no basquete? Eu sumo. Vou ver jogo, vou assistir, vou lá na quadra, mas, pô, você não ia comprar um time? Não. Você não ia fazer um time para você dirigir? Não. Por quê? Se Por quê? você sumir, a gente vai saber que você ganha a loteria. Então, por que que eu vou investir em alguma coisa que não vai me dar retorno? É isso que eu falo. É que O nem aí, problema é aí no esse, né? Brasil ainda. O Os problema é o caras não têm retorno. retorno. Medalha falou ali logo no começo da questão de não se cobra ingresso, não tem Mira, bilheteria, não tem nada. aqui você vai num jogo de high school, ingresso. Você não entra aqui em nenhum jogo de graça. Cultura. Nenhum jogo de graça. Ah, eu vou assistir lá o meu filho jogar na high school. Tá bom, $7. Já Ontem o imaginou, Flamengo já e São imaginou uma Paulo, peça, no Maracanã, 48 mil o público, 48 mil. já 8 mil imaginou uma peça de pagaram, teatro, 8 mil gratuidade. uma peça de teatro em São Paulo? O cara vai no teatro e fala assim: quanto custa? Não, pode entrar de graça. Ou Ele não então, entra. dá 1 quilo de alimento. Dá 1 quilo. Então, aqui, aonde você vai, o cara cobra ingresso. É. Tem muita coisa errada, muita Então, coisa. aí é que eu falo, ou a gente profissionaliza mesmo, ó, É, pois é. agora deu, hein? 1, 2, 3, não estamos brincando mais. Vamos, agora, ó, vamos fazer. Mas é que tá o negócio, vamos profissionalizar. O cara ficou os 3 primeiros meses sem receber, sem água, sem luz. Isso não é profissionalismo, cara. Então, é isso que eu falo. Profissionalismo. Então, é Isso isso é que heroísmo. Pô, pelo amor de Deus. Pô, o Marcos, você sabe, eu trabalhei em Brusque.
todo dia eu comprava água pro time, que senão não tinha água para tomar. Não existe No isso. ginásio nunca acendeu, ó, o Daniel tá aí. Daniel, treinava no escuro ou não? Continua igual, né, professor? Não, 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 Boninho. Eu não treinava, não, mas era no escuro. Aí. Cara, é basquete brasileiro. Eu É, mas falo, e os caras que têm dinheiro, que tá lá em cima, antes eu ficava puto, agora eu não culpo os caras, porque os caras querem. É que nem uma vez eu aprendi aqui nos Estados Unidos isso. O Rick Pitino veio dar uma palestra para nós quando ele ganhou o título com Louisville. E aí um cara perguntou uma vez para ele assim: pô, você não acha injusto você estar em Louisville? E ele deu uma palestra numa universidade bem pequena ali em Utah. Ele falou assim: pô, você não acha injusto você estar em Louisville e a gente aqui, e você com todo o dinheiro que você tem em Louisville para recrutar e tal, e a gente recrutar aqui? Sabe qual é a resposta dele? Ele falou assim: cara, eu não estou preocupado se quem tem dinheiro ou não. Eu não quero ganhar jogo. Louisville está só preocupado em ganhar campeonato nacional. Parou. O cara não quer saber se o seu time vai ganhar 30 jogos, 22, ele quer ganhar campeonato nacional. Ele quer Mas levar o jogador para a o NBA. Vandinha, eu concordo, eu não discordo, eu acho que assim, cada um tem o seu objetivo. Agora precisa ter objetivo, precisa sentar. O problema é o cara que gasta 1,5 milhão como o meu a temporada inteira, ele quer chegar lá em cima, não tem Não. estrutura. Então, esse é o problema, e não é só lá embaixo, existem caras no meio da tabela, né? Que querem, pô, acham que tá tudo errado, tem que ganhar jogo. Mas primeiro, tem que fazer um ranking de dinheiro. Como é que é o dinheiro? Pô, o Flamengo, sei lá, põe 10, 12, 15 milhões, eu não sei quanto, mas nessa faixa. Então, o outro põe 7. Peraí, de 7 para 15, pode até ganhar, mas, cara, se não ganhar, tá no normal, porra, tá no certo. Mas os caras não querem, os caras acham que. Então, esse é o grande problema. O cara tem que saber. Aí é o que o Hudson falou. Ao Cerrado, eu fiz uma folha de sulfite, era uma folha, o meu planejamento da temporada. Ele não conseguiu fazer um quarto da folha, cara. Então eu falo, monta um time, o ano que vem muda umas peças, melhora um pouquinho, vai crescendo, porque tem que ser um time formador, porque não tem dinheiro, você não vai pegar nunca os melhores jogadores. Então, mas Então, você deveria ganhar dinheiro com a formação do jogador também, mas aqui não tem jeito, não vai, não vai. entendeu? Você forma o cara, daí vem lá o Mogi e pega ele, você ganhou quanto? Nada. Nada. Zero. Então, Mas aí é é isso. foda também. Não, eu concordo, mas o basquete nosso é esse hoje. E eu vou falar uma coisa, é cultural, porque, cara, eu trabalhei em 3 times de futebol. Você não consegue, por exemplo, o basquete no time de futebol também só vai até um ponto, cara. Porque se você começar a incomodar o futebol dá um jeito de você limpar você, cara. Então, aqui cultura é futebol, cara, não é basquete. Então, é muito difícil você fazer as coisas também. A Liga ela adora time de camisa de futebol. Eu acho legal, não acho ruim, eu acho ótimo. Mas tão preocupado em fazer basquete realmente, com exceção do Flamengo, que eu acho que inclusive está no estatuto, que eu acho que é obrigado a ter time de Tá no remo, se não me engano. Tá no estatuto. Então, é remo e basquete. Eu acho que os dois são obrigados a ter todo ano. Basquete, futebol tem que ter. Então eu falo, mas está no estatuto, porque o restante, cara, se você soubesse os ciúmes que esses times de futebol têm de basquete, eu cheguei no Vitória, a gente no primeiro ano usava fisioterapia do futebol, porque a gente não tinha. Né? Nós mandávamos os jogadores para fisioterapia do futebol, os caras mandavam aqueles moleques do futebol que não treinavam, que só ficavam lá de sparring, eles mandavam na hora para fisioterapia. Como a prioridade era futebol, os caras não tratavam o jogador de basquete. Chegavam os caras do futebol, eles não tratavam. Então eu falo, então é complicado. Eu vejo a Liga falando muito time de camisa, mas precisa tomar muito cuidado com isso, porque eu acho que tem que ter lugares que são apaixonados por basquete. Isso sim. Cidades do interior, cidades que são apaixonadas, clubes que são apaixonados, isso sim é muito importante. Agora, se vai ser time de futebol ou não é problema, mas tem que ter uma estrutura para o basquete, que acredite que o Flamengo eu acho que tem. Eu acho que é o único de time de futebol que tem realmente isso. O Vasco, eu soube esses dias atrás que acabou com as categorias de base. Acabou.
Acabou. Tá montando um time legal, estão em quarto, acho que terminou em quarto, se não me engano, estão ali, pô, tudo legal, você fala, não, vamos fomentar, vamos fazer a base, vamos crescer o basquete. Os caras acabam com o basquete. Então é difícil, entendeu? Complicado. Isso